meninas? 1 é pouco. 2 é bom. E 3 é lacração. Vai. E aí? O que aconteceu hoje que foi certinho, Luciana, no tempo certo? Milagre. É porque repetiu a gravação. Eu peguei o timing. Isso vai pro corte. Vai. É isso, meninas. Olá, lacradores e lacradoras. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Lacrou Podcast. Estamos aqui com uma pessoa muito especial, mas não vou falar agora. Eu sou dedo duro, não sou, meninas? Mas demais. não vou falar. Aqui é história real, aqui é história de lacração. A gente não conta só o processo, não, a gente conta a verdade. Curte aí, gente, clica e ó, tá babado esse episódio. Eu tô aqui com essas meninas lindas, maravilhosas. Michele Rocha ao meu lado. E aí, meu bem, você tá boa? Tô ótima. E as E- crianças? Ah, maravilhosa. E à minha frente, Luciana Leal, linda, maravilhosa. Oi. Olha eu aqui. E eu também, linda, maravilhosa, gata, Cris Silva Cruz. Feita! Babadeira. Sejam todos bem-vindos, gente. É isso aí, gente. Vocês estão prontos pra lacrar? Vocês estão prontos? Pelo amor de Deus. Então apertem os Agora. cintos. Minto, não apertem o cinto, não. Aperta esse botãozinho aí, ó, de dar like aí embaixo desse vídeo, tá? Não esqueçam de deixar os comentários pra gente, porque a gente tá achando babado. E outra coisa que a gente tá reparando, né, meninas? Muita gente nova lá chegando, não é não, cara? Vem, gente, vem. Simbora todo mundo, vem lá cá. Vem. Lá. Acho que foi lá que deu sorte. Aproveitando esse climinha do vem, tum, tá. Isso não te diz alguma coisa, Michele? Diga que a gente tá chegando naquele momento onde vocês sempre esperam, que é o momento de dizer que é o nosso convidado que hoje tá babado, confusão e gritaria. Sem noção. O cara é jornalista, o cara é repórter, o cara é apresentador. Ele manda bem, seja na telona ou na telinha. O cara arrasa. Você já viu ele aí na tua casa, com certeza. Projetos maravilhosos, incríveis, sensacionais. Ele criou um novo conceito de fazer reportagem. Tu tem noção? Com o celular na mão? Tu consegue? Sei não, hein? Bom, tá na hora de apresentar, não tá? Então vamos lá, meninas, minha percussão, por favor. E agora? Agora. No Será que agora é o andamento. certo? Vai. Tchum, tchá, tchá, tchum, tchum, tchá. Atenção, galera, no que agora eu vou falar. Pois esse convidado você já viu no ar. Saiu lá de Brasília, conquistando tudo, viajou tantos lugares, é um cidadão do mundo. Dona Marluce, tem orgulho desse seu filhão. E Alvin é sortudo por ter esse paizão. Com o celular na mão, descobriu um novo rumo. Mudou ponto de vista, inovando o conteúdo. Ganhou o seu espaço com talento e muito esforço. Suas matérias populares sempre causam alvoroço. Na telona ou na telinha, ele manda bem. Com o celular na mão, não tem pra ninguém. Hoje em dia ou todo dia, num balanço geral, esse cara é um sucesso, uma estrela nacional. Agora o papo é reto, eu vou te apresentar com vocês, Fábio Ramalho. Ele veio pra lacrar. Aê! Já lacrei. O meu não dá pra bater. Ó, o meu é pequenininho. É verdade. Adorei. Como é que não Maravilhoso. vaza o áudio da gente rindo antes de começar? É pequenininha, a lacração aqui é geral. Seja muito bem-vindo. Desde a gente já agradece você ter topado essa loucura com a gente, de verdade. Você tá aqui prestigiando o nosso trabalho. A loucura Você tá boa. aqui, isso, se entregando, porque você vai se entregar. Caso você não saiba, você vai se entregar. Tô preparado pra isso. Até 2 Entendeu? copos d'água já o colocaram pra eu processo. beber bastante Bebeu água, bastante molhar água. ela e falar. Hoje é dia de bater aquele papo gostoso com o Fábio Ramalho, essa estrela. É verdade. Gente, que honra. Eu vou Sensacional. falar uma coisa. A gente aqui, né, senta com cada pessoa aqui do lado. Gente, que olha... Ah. Eu fico muito honrada, de verdade, É com pra a sua matar a gente de energia, com inveja suas... ali, né? com esse sorrisão, né, gente? Com essa É alegria. Tem que pagar as lentes de contato, né? É. Cá, botar um Tem, sorriso pra tem, bonito é na verdade. tela. Alô, patrocinadores. Tá vendo? Seja bem-vindo. Você é lindo. Esse sorriso chega, já encanta já o Obrigado, estúdio, gente. meu amor. Uma pessoa Bondade que chega sua. já rindo, já, pelo amor de Deus, né? Faz o ambiente todo como? Maravilhoso. Feliz, né? Isso aí. É maravilhoso. Fábio, o momento agora é a frase lacre do dia. Uma frase sua, uma frase de alguém, de efeito ou não, mas que vai deixar aí para as pessoas que estão assistindo a gente, ouvindo a gente. Vamos falar de gratidão. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que ser grato em tudo. Mais do que ser uma coisa cristã, é uma coisa do dia a dia. Então, assim, eu sempre digo que o agradecimento está ligado a você acreditar que o dia vai ser melhor.
hoje tem que ser melhor que ontem e pior que amanhã. Pegou? Toda a sociedade! Ó, Processei. Agora eu processei. Agora eu processei. é isso. Não é verdade? Tem que fazer o seu hoje ser melhor que o ontem. E amanhã tem que fazer o hoje ficar pra trás, que ainda tem que ser melhor ainda. É Então, verdade. em comparação ao amanhã, hoje tem que ser pior mesmo. Tem que ser Constante verdade. evolução. É Bonito, isso. né? Pensa nossa, no futuro, né? É lindo. É bom que dá um impacto, mas faz a gente pensar. Faz. Quando eu ouvi essa frase a primeira vez, eu fiquei muito bem impressionado com isso. Que quantas vezes a gente precisa se remodelar, ser meio camaleão, transformar as coisas, acontece alguma coisa ruim na sua vida, aí você pensa, eu perdi alguma coisa que está escorrendo entre os meus dedos. Na verdade, você está substituindo, você está trocando, né? Todo verdade. mundo tem uma história de ter feito alguma coisa que precisou se reinventar. Mas eu acho que o Papai do Céu, para mim, ele deu uma dose tripla quando eu passei na fila de vir para esse mundo. Ai, Que a minha vida é marcada por isso. Tem que estar sempre virando o disco, tem que estar sempre fazendo alguma coisa nova e se reinventando, né? Porque senão a gente não sai do lugar. Isso é muito Quando ele importante. fala que a gente reclama do que a gente perde, até um ônibus que a gente perde, de repente, fala assim, nossa, passou direto. Mas às vezes lá na frente não era pra gente estar naquele ônibus, né? É Eu só peguei esse exatamente pedacinho isso. porque... A gente furou um pneu, né? Vamos Mas começar é a difícil falar. ter esse entendimento, né? A gente é, difícil. muito humano. Mas que a tua frase, assim, deixou a gente bem reflexiva, né, meninas? Que bom, Teve que gente bom. daquele 11 de setembro que foi exatamente isso. Sim. Foram numa farmácia, né? A pessoa foi numa farmácia e para um remédio de dor de cabeça e não chegou no edifício. E eu tenho uma onde ia amiga que ela foi trabalhar. pedir emprego no dia 11 de setembro. Caramba. Ela saiu de casa, inclusive ela foi levar o currículo dela na Record. Eu trabalhava na época na Record, Sim. em Brasília ainda. Eu falei, vem amanhã vai ser um dia ótimo. Quando ela entrou na redação com o currículo, eu falei, vai embora. Mentira. Ela, por quê? Eu falei, Pior olha a momento. televisão que tava lá o avião batendo nas torres. Caraca. E é engraçado falar disso, que uma coisa que eu já reparei é que todo mundo sabe, de onde que eu pergunto, aonde estava no dia do 11 de setembro. Tipo assim, eu lembro que eu estava na casa da minha prima, eu era uma criança, eu acordei vendo o segundo avião batendo. Sim. Tipo assim, todo mundo sabe, foi uma coisa tão marcante na vida das pessoas que a grande maioria sabe onde estava, o que estava fazendo. Sério? É. Se eu não for no Facebook, Você- no YouTube... Você não lembra o que você Eu não estava sei nem fazendo? que eu tomei café, Michel. Eu não sei nem se era da época do Orkut. Eu não lembro também da cor da camisa que eu usava, mas eu lembro muito que eu cheguei na redação e a diretora de jornalismo falava assim, o mundo está acabando! Ai, meu Meu Deus. Deus. E era isso mesmo E que era as pessoas mesmo. imaginavam. Eu imagino a cena, parece aqueles filmes assim que as pessoas ficam olhando pro telão. Gente, quem vai poder salvar o mundo agora? Chama uma pessoa e vem sempre um herói pra poder salvar, caiu um meteoro, alguma Parece coisa. aquela cena de filme de ação, né? Um filme assim, não, é brincadeira. Vai começar agora, vão dizer que é mentira, mas não, foi muito Você não sério. acredita, né? Não Eu acredito. trabalhei nessa cobertura também do 11 de setembro, né? Não trabalhou, obviamente, no 11 de setembro só quem estava lá, né? No mundo inteiro estava todo mundo repercutindo. E era uma tensão muito grande, porque a gente olhava na televisão, via aquela cena se repetindo, e a gente não acreditava. Sim. Parecia filme mesmo, É. só que era um filme. E de impotência, né? Tipo, cara, o que faz? Não tem o que fazer. Olha que interessante, né? A gente sempre começa perguntando quem é o convidado, o nome. De uma Já frase, engatamos. a gente, olha, deu aqui uma passadona, coisa interessante, né, gente? Mas Nossa. fala um pouquinho pra gente, quem tá ouvindo, quem tá vendo. Quem é Fábio Ramalho? Qual é o seu nome completo? Essa história artística desse nome. Conta pra gente aí. O Fábio Ramalho é um menino de 48 anos, nascido e criado em Brasília. Já trabalhava em televisão em Brasília. E quando eu estava em Brasília, surgiu a oportunidade de apresentar um jornal aqui no Rio de Janeiro. Na época, o jornal se chamava RJ Record. Era um jornal bastante policialesco. Ele falava muito da questão de segurança aqui no Rio de Janeiro. Então, exigia um Fábio Ramalho engravatado, com uma postura diferente. Pouco tempo depois, eu passei para o entretenimento da emissora. Eu fui apresentar um bloco carioca do Hoje em Dia, que é um programa de entretenimento que a Record tem nas manhãs, uma revista eletrônica. E aí eu acho que eu peguei um pouco do gosto de tirar o terno e a gravata e poder estar com uma camiseta, estar com uma t-shirt e poder falar mais descontraído com as pessoas e falar como as pessoas falam, sem aquela distância, né, que a bancada, o estúdio acaba trazendo para as pessoas. Então, isso começou... Foi uma primeira virada na minha vida depois que eu vim para o Rio de Janeiro, né? Primeira foi vir para cá. Depois, aqui no Rio, aprender a entender o Rio de Janeiro, entender o carioca, né? Eu lembro que eu vim para cá em dezembro de 2005... Não, minto, eu vim em setembro, em dezembro o jornal estreava. Então, assim, eu tive que aprender sobre o Rio
para eu poder ir pro ar e falar com propriedade sobre o Rio de Janeiro. Mas vocês acham que isso foi difícil? Foi nada, foi maravilhoso. Nada, Eu já difícil, sabia que eu era beça, carioca. né? Sabia, Já né? sabia que eu era Só carioca quando eu nasceu cheguei. lá em Brasília, foi um lapso. É, assim, né? escorregou no mapa, eu fui pro Centro-Oeste. Deus mas eu falou senti assim, Deus deu um espirro aí. Assim, É porque eu acho que o carioca tem essa alegria. E às vezes eu sou até um pouco ousado, que eu costumo dizer às vezes que... Às vezes eu acho que eu gosto mais do Rio do que o carioca. Porque a gente que vem de fora, a gente ainda consegue passar num elevado, ver golfinho, ver asa delta pousando quando você vem de São Conrado ali, e você ficar assim... O carioca, eu falo, olha, é asa delta. já sabemos, já. Porque Acostumado vocês com são essas muito belezas. abençoados com uma coisa maravilhosa que é o Rio de Janeiro. Não tem lugar nenhum do mundo. Eu costumo dizer que a gente mora na cidade que o mundo quer passar férias. E aqui, para onde a gente aponta a câmera, tem um cartão postal. Até se você tá na favela, você tem coisa bonita para mostrar. É verdade. Ou seja, é uma cidade instagramável. É uma Totalmente, totalmente. Ah. Uma curiosidade sobre o seu nome, Fábio. Quem escolheu Fábio pra você? Foi sua mãe? Ixi, seu que pai? história. Foi minha irmã. Eu tenho uma irmã que tem 7 anos de diferença. Ela é 7 anos mais velha. E quando eu nasci, né? Ela já estava com 7 anos, já estava na escolinha e tinha um crushzinho na sala de aula dela que chamava Fábio. E aí minha mãe e meu pai escolhendo o nome, ela foi e falou, Fábio. Ela era a primogênita, ela é, né? Primogênita. Acabou que aceitaram Aí ficou Fábio. Ficou Fábio. O crushzinho da irmã. O crush da irmã virou o nome do irmão. Ex-futuro genro. Tipo isso. Porque ela tinha 7 anos 7 só. anos. Ex-futuro genro. O meu nome ia ser a metade do nome do meu pai e da minha mãe, gente. Como é que ia ser? Sidneia. Ah, não é um nome feio, é diferente. Na verdade, ia Não é ser metade feio. do nome do meu irmão, Cid, da minha mãe, Dulcineia. Sidneia. Eu prefiro Cristiane. Vamos ficar com o Cristiane? Cris, tá bem. Eu gosto da simpatia do Fábio. Não é um nome feio, é horroroso. Não, ele é só diferente, é que a gente não tá acostumado. Outro dia eu fiquei pensando, se eu tivesse um filho, eu tinha vontade de colocar o nome de Thor. Olha que o nome da... Mas aí ia Thor ficar é Thor Ramalho. Torra, mano. Tem nomes que não dá certo. Na escola ele ia chegar chorando. Papai. E você tem que pensar em nome tudo. Por exemplo, quando a gente estava pensando no meu quadro na TV, eu fiquei pensando em várias palavras que a gente pudesse chamar as pessoas. Do mesmo jeito que lacrou tem aderência total com vocês, eu fiquei pensando. E aí nas reuniões, as pessoas falavam, vamos fazer isso? Eu falava, vamos, partiu. Aí, ué, por que esse não é o nome, partiu? Só que você não pode registrar o nome partiu. Porque é um nome comum de domínio público, Sim. né? Você não pode dizer, só eu posso dizer, vamos comigo, partiu. E aí ficou partiu. E depois, saindo da Record, o nome ficou solto. Quem sabe não vem aí um arrasou, um Com partiu. certeza! O partiu lacrou. Partiu Partiu lacrou. Foi o que a gente falou hoje quando chegou. Pisciniano, né? O Sou que você pisciano. tem? É pisciano, Pisciano. Deus, gente, pisciniana é de piscina. Pelo amor de Deus, Luciana. Vou comer uma juju. Pisciano. Pisciano sonhador, idealista, Eu ia perguntar viajandão. Eu vou fazer as minhas gravações, eu fico vislumbrando 1 milhão de coisas. Daí a pouco volta, aterriza pra gente fazer o que é factível. Mas a produção de conteúdo, seja para televisão ou seja para internet, passa muito por isso. Você tem que estar com a Sim. criatividade o tempo todo em alta, porque tem muita gente criando também. A gente acha que a gente está criando, mas está todo mundo criando junto com a gente. E às vezes até o tempo que parece que a gente está descansando, você fica com aquela sensação de que você está tomando uma bola nas costas, porque tem sempre alguém trabalhando para fazer alguma coisa nova também, não é só a gente. Inovar, né? Ser diferente, criativo. O povo já acorda com o celular na mão. Bom, A gente É. aqui, ó, e a gente É. aqui, você gosta muito de zodíaco, né? Tu vi aí que você gosta muito dos horóscopos. Sério? Mas aqui a gente tem uma mãe Michele. Ela sabe tudo Ah, é, de mãe Michele? signos. Isso aí não é uma falácia. Na verdade, eu gosto muito, não sei de tudo. Mas, por exemplo, você é pisciano. Umas pesquisas que eu fiz, você fala muito de meta e não fala de sonho. Isso aí foi uma coisa que me chamou a atenção. Porque o pisciano tem essa tendência romântica de tudo é o sonho, tudo é o épico, tudo é o poético. É verdade. E aí- E acaba fazendo com que você tenha muitos sonhos. E se você não estabelece dentro dos sonhos o que é a sua meta, é mesmo você não ter sonhado. Você é um É. pisciano racional, pragmático. É, deve ser o Eu ascendente. tento ser É o racional, eu não ascendente. sei. Mas eu acho que é isso. Você falou uma coisa verdadeira. Você tem que, dentro do sonho, pensar o que é factível.
Porque a mente da gente abre caminho para você pensar do 8 ao 80. Mas o que de fato você consegue executar? O que de fato você consegue fazer que as pessoas vão gostar? A gente não pode fazer o que a gente faz televisão, internet, pensando no que a gente vai gostar. A gente tem que pensar no que as pessoas vão gostar. Principalmente quando você fala de televisão, que é um brinquedo caro, né? Alguém está pagando para você fazer televisão e a partir do momento que você não esteja fazendo, que não tenha essa entrada racional de recurso, você perde a função dentro de uma emissora. Né? A emissora é para isso, é para fazer dinheiro. É interessante ouvir o Fábio falando, porque a minha primeira graduação foi análise de sistemas. E eu entrei gostando de computador. Eu achei que eu fosse mexer em computador. Eu tinha que fazer os programas para as pessoas usarem o computador. Eu falei, gente, cadê a parte que eu fico ali brincando? Não, aqui tem que... Eu programava em Java, gente. É um pouquinho antigo, né? Carta certa, Mas... a gente já fez curso de programação. Então, assim, é aquela coisa, você ir com uma cabeça... Eu já fiz datilografia. Vocês não pegaram a época da datilografia. Eu peguei da época da digitação. Que era no computador da digitação. Não, eu tenho 48 anos, vocês não têm a mesma idade que eu, vocês não pegaram. A minha avó era datilógrafa. O papo é a idade? É muito antigo. O papo vai ser a idade mesmo? Não vou falar sobre a minha Melhor idade. não falar sobre isso. Então falando de sonhos de Brasília, conta um pouquinho pra gente como é que foi sua infância lá, fala um pouquinho pra gente poder visualizar essa Brasília, como é que foi a infância do Fábio lá. Brasília é aquela cidade, ame ou deixa, né? Quem nasce em Brasília e é criado em Brasília tem a tendência de amar Brasília. Entretanto, quem vai para Brasília se estranha muito, porque Brasília é uma cidade seca, é uma cidade com um clima bastante árido nas épocas. Eu fui acostumado, por exemplo, na minha época de escola, tinha época que tinha que cancelar a educação física, porque ninguém aguentava ficar no sol. A umidade do ar lá é paralela ao deserto do Saara em alguns momentos. Sério? É muito comum as pessoas que vão de fora, elas romperem vasos nasais e terem sangramento no nariz. É muito comum. Caramba. Porque é muito seco. Aqui no Rio acontece isso comigo. Em Brasília, eu vou morrer. E é uma cidade toda planejada, né? Aquele aviãozinho bonitinho que a gente viu, que o Lúcio Costa criou, Niemeyer, aquela coisa toda. Então, é uma cidade que tudo é muito planejado, é tudo setorizado. Quando você sai de Brasília e você vem, por exemplo, numa cidade como o Rio de Janeiro, que você vê essa bagunça gostosa que a gente não quer largar, eu lembro muito de uma frase que era de Tom Jobim, que ele fazia comparação entre Nova York e o Rio de Janeiro. Vocês já ouviram essa história? Não, mas ele fazia uma comparação entre Nova York e o Rio de Janeiro, que era assim. Ele dizia que morar em Nova York é bom, mas é uma bosta. Agora, morar no Rio é uma bosta, mas é bom. É verdade, Trocadilho gostoso. Reclama, né? A gente ama o Rio. Mas é um amor. A sua infância lá, como foi? Foi uma infância de menino criado debaixo do bloco. Quase menino de condomínio, que seria aqui no Rio de Janeiro. Minha família toda foi de lá. A família da minha mãe, na verdade, veio do Espírito Santo, do meu pai no Rio Grande do Sul. Se conheceram no Rio, se casaram no Rio e depois, na década de 60, foram para Brasília para a inauguração da capital. Era muito comum naquela época as pessoas receberem incentivos, né, etc., para poderem morar em Brasília. A cidade estava começando naquela época e assim foi com meu pai e com a minha mãe. E aí a família cresceu, desenvolveu em Brasília. Só em 2005, que aí eu vim pra cá por conta da TV. Que lindo. Eu não posso deixar de dizer, gente, o teatro me deu um amigo, João Paulo Nóbrega, de Brasília, que foi o contato. João Paulo, ó, queridaço. Isso. O filho da Eliane mora lá agora, ela vai sempre pra Brasília, e eu nunca fui a Brasília. João, me leva, hein? Olha, Brasília, vá com um brasiliense, porque você sem um brasiliense, o brasiliense ele tem os seus grupos, ele tem as suas castas, é diferente do Rio. Que no Rio você vai à praia sem conhecer ninguém, você fica melhor amigo da pessoa, tá combinando um chopp e uma feijoada no dia seguinte, e quando vai embora diz, ok, nem eu te ligo, nem você me telefona, valeu. Exatamente, e não vai pra feijoada. Não tem a feijoada, eu sofri muito com muitas feijoadas e muitos chopps que não aconteceram, até carioca, eu pegar o ritmo de ser carioca. Combinar, vamos marcar. Vamos marcar? Vamos marcar, mas vamos marcar mesmo. Ah, tá bom. Agora, falando assim, na sua infância, né, tem uma pessoa aqui que eu queria que você visse. O Chavinho, solta aquele vídeo pra gente ver aqui. Vamos ver se ele sabe quem é essa pessoa. Quem será? Mário, vovozinha. Espera um pouquinho. Ele veio, parabéns pra você. Mário, vovozinha. Ele veio, parabéns pra você.
Nessa data querida, hoje tem café da manhã especial de aniversário. Quantas primaveras? Quantas? 68? Voltou no tempo? 68 anos? Eita, tá nova. Então eu tô fazendo 86. Ó quem já tá querendo comer ali, ó. Eita, café da manhã. Bom dia, aniversário. Dona Marroa, você fala pra mim. Fala pra mim quem é essa pessoa tão maravilhosa, gente. Essa é a velhinha que eu mais amo na minha vida. Minhas 3 riquezas são ela, o João, meu marido, e esse pequenininho, aquele pincher ali que faz alegria. A gente ia falar dele, do casa. Alvin. A minha mãe veio pra cá há 2 anos. Ela morava no Espírito Santo. Minha mãe casou de novo, do 2º casamento dela. Meu padrasto faleceu e ela já estava bastante idosa para estar sozinha. Ela foi para Brasília, ficou uma época na casa da minha irmã e depois veio para cá. Então, o que a gente fez? Eu moro no bloco 3 do condomínio, ela mora no bloco 2. Longe a beça, gente. Porque aí eu consigo acompanhar. É verdade. Ela fica com as cuidadoras o dia inteiro e eu consigo acompanhar o que ela tá fazendo. E aí ela gostou dessa brincadeira de estar na internet, de estar sendo gravada o tempo inteiro. E ela entrou nessa brincadeira. Então, às vezes, ela solta cada pérola. Gente, eu vi ela super simpática. Sai pra caramba, né? Viaja Sai pra caramba, passeadeira, gente. moça. Certa tá ela, gente. Outro dia eu fui a um shopping com ela e tinha uma feira do lado de fora do shopping. Eu fui andando com ela, ela tava na cadeira de rodas e a moça da loja viu e falou: eu vou dar pra senhora um negócio de prender o cabelo. Aí a outra veio e deu um bolo, um pedaço de uma torta pra ela. Aí eu falei: nossa, eu trabalho há 20 anos em televisão e ela tá mais conhecida. É a internet, né? É o poder da internet, das coisas pequenas se tornarem grandes, de você fazer as coisas grandes também se tornarem pequenas, quando você quer diminuir as coisas que estão maltratando a gente. É uma nova era, né? É verdade. Olha, quando eu estudei jornalismo, só aparecia, só ficava conhecido quem trabalhasse ou no rádio ou na televisão. Isso acabou. Hoje em dia, as pessoas não. têm a chance de mostrar o trabalho na internet também. E às vezes o simples, né, encanta tanto quanto uma pessoa que tá lá, né, na grande mídia. Por exemplo, eu acho que a sua mãe, ela deveria ser blogueirinha, cara, porque ela Eu já pensei em criar um canal pra ela. Ela é muito. Vale a Você pena. se empolga ali vendo os vídeos que ela faz, o vídeo que você faz, o vídeo dela. Eu fui lá pra poder a gente entrevistar você, né? E é muito simpática. E a gente fica encantada querendo ver mais e mais. Por favor, cria esse canal. Devido à energia que tá ali, aquele amor, né, que envolve. Você Eu vê acho- verdade. E eu acho que isso mexe com a autoestima. Eu costumo sempre dizer que quando eu coloco esses vídeos, eu sempre penso no propósito que aquilo vai gerar. O que aquilo vai reverberar quando você posta alguma coisa. E eu comecei a ver muita gente que passa também pelo desafio de cuidar de uma mãe idosa, pessoas que têm os pais idosos e estão pensando ainda o que vai fazer. É claro que na internet tudo parece muito só bonito e muito... A gente não posta os momentos difíceis o tempo inteiro, né? É um desafio você cuidar de uma mãe idosa. Mas eu acho que quando você consegue reverberar para que isso vire um multiplicador, sem demagogia mesmo, para que as pessoas possam pensar que a gente vai envelhecer. Tudo que eu vou fazer para ela, eu penso assim, se fosse eu com 86 anos, eu ia querer desse jeito? Na maioria das vezes a resposta é não. Mas eu vou pela premissa de que eu tenho que fazer o que é o certo. E não necessariamente só o que a gente quer. E é isso que envolve, né? Você cuidar Exatamente. de um idoso, né? 86 anos, você traz todo um passivo de vida, Sim. né? Você não cuida da pessoa a partir daquela idade, a partir dos 85, 84, quando ela veio. Você está assumindo um passivo que vem de muito tempo atrás e que aí todos os traumas, todas as dificuldades, elas vão dificultar ou facilitar aquele trato daquele idoso. Eu me identifiquei bastante, porque eu tenho pais, né, não são tão idosos, mas eu cuido deles da mesma forma, é mó barato. Isso, então Eles você estão indo tá pra no academia, eu levo, agora eles vão sozinhos já pra academia, estão nessa. Melhor coisa. Eu Então, cuidei da beleza, minha mãe casal. 10 anos. Tava acamada, mas assim, faria tudo de novo, mais 20, mais 30. Não queria ela acamada, mas faria tudo de novo. Todos meus amigos falam isso, que faça tudo que você puder pela sua mãe. Que for possível, exatamente. Porque depois que ela se for,
você, por mais que você tenha feito tudo que você imaginava que era possível, sempre vai faltar aquele pouquinho que você vai falar, isso eu podia ter feito ainda mais. Outro dia um amigo falou isso. Aproveita, beija muito ela, abraça muito ela. Ele tinha perdido a mãe dele. Só que eu também não posso chegar todo dia lambendo, beijando, abraçando, para não sufocá-la. Mas o raciocínio que eu peguei, eu acho que é isso que todo mundo tem que pegar. Você tem que aproveitar enquanto eles estão vivos, né? Às vezes eu tenho comentários no meu Instagram de pessoas assim, eu não consigo ter um relacionamento com a minha mãe, eu não consigo ter um relacionamento com meu pai. E eu consigo entender isso também, porque a gente vem de uma criação que a mãe precisa estar num pedestal. E a gente esquece que a mãe é uma pessoa comum. Sim. E como o a pai gente também, também. O pai também. São seres humanos e eles erram, exatamente. Então eu você tem que consigo virar essa entender. chave. Você ressignifica Tem que virar os seus essa pais. chave. Você vê a sua mãe, você vê o seu pai e você começa a entendê-los de outro jeito. E aí vem o perdão, você começa a perdoar as coisas do passado, os traumas que eles colocaram. Outro dia em terapia a gente estava discutindo isso. Os traumas que os pais colocam na gente. Mas, olha, se você parar pra pensar, quem vai botar o trauma na gente se não for quem cuida da gente? Quem criou a gente? É verdade. Então, tá no papel também, a gente tem que ressignificar isso. Ainda em terapia, nessa questão. Adoro também terapia. conversa também. Aí conversando. Aí ela perdemos o falou assunto, né? Ela conversando dessa forma também, além disso, né, deles, claro, que deles passarem pra gente alguns traumas, mas a partir de agora quem é o adulto da história é a gente. Então nós somos os responsáveis por quem somos agora. Então não adianta a gente ficar culpando lá os trauminhas, não, gente. Excelente. Vamos A minha mãe tinha uma historinha, minha irmã gostava de namorar muito. Eu namorava pouco, tá? Aí ela falou tá que bom. ela botou. O podcast é seu. Que a gente tinha um cadeado e a chave ficava com ela. Aí eu falei, Janaína, não pode arrombar esse cadeado, hein? A minha irmã, né, pegou a chave. É isso, gente. Jogou Foi só uma fora. brincadeira. O mesmo que dizer, destrave o Mas cadeado. dava um medozinho. Ó, tá um cadeado aqui, mamãe tem a chave. Gente, isso eu cresci, sabe, 18, 19 anos, eu pensando que esse cadeado tinha essa chave com ela, Mentira. né? Não ficou trauma, não. Ah, não gente. tinha chave? Não, ela disse que botava um cadeadozinho na gente pra não namorar, assim, mais avançado, né? Acho que o horário não pode falar, né? Uma coisa mais Gente, eu Mas imaginei um picante. cadeado na porta. imaginário. Entendi agora o raciocínio dela. Era em outra porta. Uma porta não estava lá travada, trancada, lacrada. Pra sempre. Eu acho um barato você mostrar vídeos com ela, porque tem muita família que negligencia o idoso. É verdade. Muito, assim, muito. Você vai no asilo, eu já trabalhei em asilo com projetos sociais, e você vê a quantidade de idosos que a família abandona. Simplesmente não verdade. se importa. Joga lá e nunca mais aparece para visitar. Então, quando você vê, você acaba se tornando um exemplo para algumas pessoas que não dão importância a essa geração que criou. elas. Eu tenho um projeto social que chama Operação do Bem. O Operação do Bem nada mais é que trocar comida por trabalho. Outro dia saiu uma matéria dizendo isso, Fábio Ramalho troca comida por trabalho. Parecia que eu estava na miséria. Mas não tem problema, porque fez as pessoas lerem. E a ideia é justamente essa. Eu passei a apresentar eventos, fazer eventos para as pessoas que me contratavam, só que ao invés de eu cobrar em dinheiro, eu comecei a cobrar em alimento. Olha, se seu evento vai ter 300 pessoas, eu quero 300 quilos de alimento ali. E isso me fez cada vez mais estar aprofundando. E ainda assim tem calote, tá? Às vezes acontece Nossa. calote de comida, acreditem se quiser. Gente, o povo Pois é. paga, gente. E isso me fez refletir sobre o que você falou agora, sobre o que ela falou na verdade, Michele, que os projetos sociais, eles são muito voltados a crianças, eles são muito voltados a autistas na fase infantil e juvenil, ao adulto, mas ao idoso, nem sempre os projetos são pensantes. Muitas vezes o projeto para o idoso é a casa de repouso. A casa de repouso. Sim. Eu não sei E que se- geralmente não tem uma estrutura, não tem um apoio direito. Tem Algumas várias até casas de repouso têm. ali que não tem tanto apoio, tantas condições até de receber. Eu já trabalhei em algumas como voluntário e eu ficava abismada como parecia que era, tipo assim, aqui é o descarte da sociedade. Sim. Era a sensação que me dava. E isso sempre foi uma preocupação pra mim. Eu não sei como tá agora o Retiro dos Artistas, mas eu andei frequentando... na época de circo, eu sou uma artista circense, tá, gente? Então, as idosas ficavam, assim, na sala... Aqui, minhas fotos, tal, coisa linda, sabe? Aí a outra, vem cá ver a minha foto aqui quando eu era artista. Assim, eu não sei como tá agora, mas a situação da época que eu visitava não era muito legal, sabe? Eles O passam por ambiente, muita eu não sei. dificuldade. Sim. Eu não sei como tá agora, mas na época que eu fui,
O Retiro dos Tava Artistas... precisando de muita coisa. Eu acho... O Retiro dos Artistas hoje é o que eu enxergo do melhor modelo que eu vejo para uma terceira idade. Se eu precisar, em algum momento da minha vida, encaminhar minha mãe para uma casa de repouso, com certeza seria no modelo do Retiro dos Artistas. E eu vou explicar por quê. Quando a gente cuida de um idoso, você quer dar o melhor acompanhamento para ele, como ele estando, obviamente, na casa dele, que é o que eu faço com a minha mãe. Mas há situações que as pessoas precisam de auxílio. Há situações de idosos acamados, com doenças graves, demências, Alzheimer, que às vezes você não consegue dar aquele tratamento em casa. A minha avó, por exemplo, a mãe da minha mãe, ela faleceu com 103 anos. Nossa. Com 103 anos. E ela ficou numa casa de repouso nos anos finais da vida dela, mas porque ela já se alimentava por sonda, ela já necessitava de um trabalho que era quase que hospitalar. Então, assim, eu tenho a minha cabeça muito bem preparada para isso. Inclusive, a minha mãe pede para ir para o asilo. Caramba. Você acredita? Ela fala várias vezes, me leva para um asilo, porque aí eu não te dou tanto trabalho. Aí eu faço aquele cafuné nela e falo, não é asilo, é casa de repouso. É muito mais legal que o asilo, mas você não precisa agora. Que não. lindo. Porque a tendência do idoso é querer que, né, ele não dê trabalho para você. Nossa, isso é um sentimento que dá um negócio no coração. Você já parou eu não pra quero te dar pensar? trabalho. Mãe, eu te dei trabalho a vida inteira. Pois é. Tá na hora é de verdade. eu cuidar de você. Tá Só- na hora de você deixar ser cuidada, né? Então, Só que aquele trabalho que você é criança, né? A mãe manobra com você e faz. Quando você tem terceira idade, quando você está na terceira idade, é muito difícil você ser manobrado. Sei. Parecem até crianças, né? Tô passando por isso com a minha mãe agora. Eu Gente. adoto uma tática das duas opções. Eu quero que ela vá tomar banho cedo porque tá frio. Então eu ligo para ela e falo assim: mãe, você prefere agora assistir televisão ou tomar banho? A ela, assistir televisão. Eu, então tá bom, então quando acabar o programa a gente toma um banho. Bem de criança essa Mas tática, gente. funciona Mas pra é o que gente, quem funciona. dirá pra É minha, verdade. minha filha de 86 anos. Nossa. Muito legal. Você falou da mãe, agora a gente tem outra foto. Vamos lá, Gustavinho, mostra a foto do Sério? Joãozinho aí. Olha. Ai, Ah. gente! Eu só consegui olhar esses drinks maravilhosos, Babado, esses né? sorrisões, essa... Olha, Isso foi Búzios. foto linda. Ai, Búzios é incrível. Fala um Búzios pouco é uma cidade dessa maravilhosa. pessoa ali de óculos, a outra, porque você tá aqui. Ai, caramba. O João, ele foi quase uma redenção na minha vida. Olha que palavra pesada. Nossa, redenção é. Porque pensa, eu vim para o Rio de Janeiro. É uma cidade que tudo tem oferta em quantidade a todo tempo. Desde de relacionamentos, ficação, pegação, para você lacrar o É tempo inteiro. verdade. E eu vinha de uma série de relacionamentos que não engatavam, que não iam pra frente. E muitas coisas por minha culpa também, né? A terapia entra nessas Sim. horas. E quando o João entrou na minha vida, mesmo sendo bem mais novo que eu, ele tem 26 anos a menos que eu, o João veio com uma dose de sobriedade que eu não encontrava nos meus relacionamentos anteriores. O João não era daqui do Rio de Janeiro, o João é do Tocantins, mas eu conheci o João em Brasília. E aí ele veio trazendo essa tranquilidade que antes eu não tinha nos meus relacionamentos com pessoas do Rio de Janeiro. Os caras vão me matar agora. Mas eu tenho que dizer a verdade. Era isso. Os relacionamentos aqui no Rio, para mim, apresentavam uma grande dificuldade de fluir. Muita dificuldade mesmo. Justamente por causa do troca rápido, todo mundo fica com todo mundo. Então é aquela coisa que chega um ponto que você fala: ou eu vou me adequar a isso para não sofrer isso, né? Que é o que a maioria das pessoas fazem, que eu também fiz quando vim para o Rio. Ou você pisa no freio e fala: não, agora eu vou tentar fazer as coisas um pouco diferentes. E aí foi um estardalhaço danado quando a gente começou a postar fotos juntos, etc. Saiu uma reportagem muito maldosa de um site muito maldoso que falava justamente isso: apresentador da Record, era quase que com luzes em volta, apresenta namorado 26 anos mais jovem. E, na verdade, eu não apresentava coisa nenhuma, porque a gente já estava com 2 anos de relacionamento e foi apenas o momento que a gente começou a fazer as postagens e tudo tem a ver com o momento político também que envolve o meu trabalho. Pensa você apresenta um programa que envolve polícia, que você está falando o tempo inteiro de polícia e você está falando o tempo todo de bandido. Você não pensar na sua segurança é um erro, né? Quanto mais das pessoas que estão em volta de você.
Então eu evitava, por exemplo, fazer muitas postagens com os meus parentes. Eu evitava fazer postagens até com a minha mãe. Quando eles estavam aqui no Rio de Janeiro, eu vim para o Rio de Janeiro sem ninguém da família. Então, quando eles estavam aqui no Rio de Janeiro, eu tinha até às vezes o cuidado de gravar, mas só postar depois. Sim. Porque eu passei já uma situação muito delicada. Uma época na Record, quando a Record ficava em Benfica, eu entrei na emissora, e tem a ver com a minha mãe isso. Saí do Rio de Janeiro para passar a Páscoa com a minha mãe. Naquela coisa de comprar passagem mais barata, eu acabei comprando uma passagem que saía do Santos Dumont, mas descia na volta no Galeão. E eu só me atentei isso na hora do embarque. Quando eu voltei, que eu desci no Galeão, eu falei, eu não vou no aeroporto pegar o carro. Eu tinha deixado o carro no estacionamento do Santos Dumont. Eu falei, vou direto para a TV, à noite eu pego o carro. Fui para a TV. Nesse dia, foi a primeira vez que eu entrei na Record sem estar de terno e gravata. Eu estava com uma camisa gola polo, com um boné e uma calça jeans. E quando eu entrei na emissora, eu senti uma coisa estranha, tinha umas pessoas estranhas na recepção, mas um feeling espiritual. Mas eu entrei direto. Quando eu cheguei e sentei no meu computador, o pessoal da segurança ligou e falou, tem um rapaz aqui que quer falar com você, disse que você marcou de encontrar com ele hoje 2 horas. Eu falei, mas quem é esse rapaz? Não, ele não disse quem é. Eu falei, pergunta quem é pra gente saber o que acontece. Desliguei o telefone, fomos para a reunião de pauta. No meio da reunião de pauta, eu ouvi um tiro. Meu Deus. E aí eu até brinquei com o pessoal. Falei, olha, o bicho tá pegando aqui no Tuiuti ou na Mangueira, que a Record ficava perto. Quando acabou a reunião, o chefe da segurança falou, você pode vir aqui na nossa sala pra gente conversar? Eu falei, posso, fui lá. Ele falou, pois é, eu vou te contar o que aconteceu. O rapaz que estava lá fora te esperando, pouco tempo depois que entrou, e ele viu que foi você que entrou, ele foi pro lado de fora da emissora. E aí nós pedimos para os seguranças à paisana abordarem e perguntarem o que ele era. Os seguranças perceberam que ele estava armado. E quando ele foi abordado, ele sacou uma arma, um revólver 38, e deu um tiro pro alto e falou, diz que era isso que eu tinha para ele. Meu Deus. Quando você está na televisão, você não está agradando todo mundo. Em lugar nenhum você agrada. Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Como é que você, ancorando um programa de TV, você vai conseguir? Naquele dia eu fui na sala do presidente e falei, então, vamos voltar para Brasília? Quero voltar para a capital. Eu estava bem enjoado de cobrir política, economia, presidência da República. Eram esses os assuntos, né, em Brasília. Mas nesse momento eu queria voltar. E ele falou, não, fica tranquilo, é assim mesmo. Ó, o Wagner Montes também anda com carro blindado. O apresentador da manhã também anda com carro blindado. Vamos blindar seu carro que fica tudo bem. Ai, meu Deus. E na época, eu tinha um carro que nem aceitava blindagem. Eu tive que trocar o carro, né? Foi uma coisa que na época a empresa me ajudou nisso. E aí eu me senti um pouco mais seguro para ir trabalhar. E aí isso me trouxe um raciocínio que depois, quando eu passei para o entretenimento da emissora, eu comecei a pensar isso. Não, eu quero devolver para o carioca a tranquilidade que eu tirei dele quando eu falava de morte. Tinha dia que tinha operação, que eu terminava o jornal, eu tinha matado 32 pessoas. Nossa. No jornal. Assim mesmo, né? Assim mesmo. Eu, entre aspas, eu tinha dado a notícia. E quando eu saí do estúdio uma vez que eu me deparei com esse número, que a editora-chefe me falou, nossa, que dia pesado, que jornal pesado que foi esse. Eu parei para pensar e eu falei, isso é passagem, isso não é o meu destino final. Eu não quero continuar só dando notícia ruim. E foi muito bom, né? Porque as coisas se abriram, o entretenimento começou a entrar mais na programação, não só da Record, mas das outras emissoras. A gente começou a ver os apresentadores da Globo levantando da bancada, andando, rindo, brincando, né? Já ouvimos William Bonner abrindo uma latinha. Quer dizer, de água. De água, né? É água. Ele tá dizendo. As coisas mudaram e a gente começou a enxergar de outro jeito o Rio de Janeiro. Isso para mim foi muito bom. E aí coroou para mim quando eu fui fazer uma reportagem que eu subi na cabeça do Cristo Redentor. Nossa. Era uma comemoração acho que de 80 anos do Cristo. E aí a gente conseguiu gravar uma reportagem subindo no braço e depois na cabeça do Cristo. Como é que é pra subir lá em cima? É muito estreito? Como é que não, é parece, mas não é. Não. A escada em alvenaria e ela faz ela vai se trançando, assim. né? Você sobe em degraus de concreto. Você não precisa subir
em escadinha de Ai, que ferro. bom, que Não cansativo, dá né, medo, gente? Não dá nada disso. Eu imaginei aquelas de ferro que vai rodando. Não, Qualquer não é. pessoa pode ir, porque a Isabelle da sala, ela foi. foi. Qualquer pessoa pode ir, chega lá. Eu não sei agora como é que tá. Eu lembro que na época foi uma negociação imensa pra gente conseguir gravar isso lá, né? Porque primeiro tinha aquele estigma de que a Record, é uma emissora evangélica, como é que vai mostrar uma estátua? Então teve uma negociação de que era preciso mostrar que naquele momento o que eu estava querendo fazer era jornalismo. E não dá para frear o jornalismo por conta Sim, desse tipo de sim. questão. Uhum. E o Rio merece isso, né? Um símbolo, não símbolo é de uma mundial, crença. É. É um símbolo de uma cidade. É. Então foi sensacional. Hoje eu tenho visto no Instagram várias pessoas subindo. Na época eu fui o terceiro ou quarto. Acho que foi o Renato Aragão, Sim. acho que foi o Gugu e o terceiro fui eu. Se tiver alguém aí no meio, eu não tô me lembrando. Eu o lembro nome. que o Renato Aragão parou a Ele foi Ele acho que na mão. emissora. Ele foi até a mão, né? Ele foi né? até o braço e acho que ele jogou pétalas de rosas lá de cima. Foi um acontecimento, assim, parando toda a programação. Muita coragem. E eu ainda levei um pedaço do Cristo para casa. Ué, o que houve? Mentira, você pegou a pedra Vamos lá, lá, o dedinho do Tinha caído, Cristo. o Cristo ia entrar numa grande reforma. E havia caído recentemente um raio, e os para-raios, a cabeça do Cristo tem uma coroa que, olha que coisa simbólica, lembra até uma coroa de espinhos, mas na verdade são várias ponteiras que formam o para-raio. Uhum. Caramba. Havia tido uma descarga muito forte e havia danificado o encaixe aonde é chumbado esse para-raio na cabeça do Cristo. Então, na época, o padre Omar, que é o responsável pelo Cristo, estava com a gente lá em cima. Eu falei, padre, posso tirar uma pedrinha sabão dessa do mosaico do Cristo para eu poder levar? Aí ele falou, mas para que você quer? Eu falei, vou dar de presente para minha mãe. E levei. E ela tem castoado, ela tem um cordão que tem um pedacinho. É claro que na hora eu falei, tem mais um solto aqui, ó. Mas, de fato, eles depois remodelaram e aquela peça toda foi descartada. Ai, que bacana. Minha mãe tem um Muito pedaço do chique, Cristo. dona A minha mãe tem um pedaço Gente. do Cristo. Ah, Minha mãe vai ficar me cobrando presente melhor agora, depois dessa. eu inflacionei o mercado de presente pra Como é que vai mãe. ficar agora? Complicado. Meninas, olha só, falando Pois- outra coisa aqui do Fábio também, da vida pessoal dele. Hum. Agora que eu lembrei, tem gente aqui, parte da família, que ele já falou dessa pessoinha, né? Ah, Ele é pai, gente. Eu tô Ele sabendo. fala. Você é pai, aí. Gusta, solta aí. Ah! É uma delícia, gente, que é só quem tem bicho. Você sabe que tem assunto que você não pode falar com quem não tem bicho. Porque quem não tem bicho, às vezes não entende esse amor. Vocês têm bicho? Eu tenho. Já tive vários. Já Essa é verdade, teve. Então muitos. pronto. Porque o amor que você tem com um bichinho desse é uma coisa surreal. A gente diz que ele é a pessoinha da casa. Ai, Quantos gente. anos ele tem? Ele tem 2 aninhos. E o Alvin, é porque Alvin o esquilo. Na verdade, eu ganhei de um grande amigo, um amigo irmão. E ele tinha o nome de Minduim. Ele veio de uma favela da Zona Norte, de uma comunidade. Ele tinha um funcionário, uma funcionária, na verdade, que queria dar o cachorro. E ele pegou e me deu. E tinha a ver com esse momento que a minha mãe vinha para cá, para o Rio. E sempre a orientação da psicóloga era que tivesse um bichinho para ela cuidar. E aí, no primeiro momento, ela achou, não, ele é muito barulhento. Eu falei, então não tem problema, ele vai ficar lá em casa. Agora é uma briga para ele ficar lá em casa, que ela quer na casa dela. Ah, briga pra ficar com o netinho, gente. Ah, ele é Fofo. muito fofo. Ainda tá Eu dando digo- um carinhozinho assim. Você é aquele que mima muito, que dá De- tudo bonitinho. Ah, O que você acha imagina. dessa coleira? Olha a coleira com a dele, gente. bandeirinha do arco-íris LGBT. Isso aqui, ó, Babado. gente, é uma fortuna essa joinha. Tá lá, o Alvin. É uma fofura. Mas isso a gente exercita muito amor ao próximo através do amor aos bichos, né? Porque ensina um grande senso de responsabilidade, de Sim. como você vai cuidar. Até às vezes para não sufocar, né? Tem momentos que eu pego o Alvin, eu quero apertar, e ele começa a reclamar. E a gente tem que ter cuidado para não fazer isso na vida real. Me dá meu Com as espaço. pessoas, com o trabalho. Ensina muito. Ah. E você viaja muito, né? Você leva o Alvin pra viajar? Quando dá para levar, eu levo. Quando é viagem muito longa, ou, por exemplo, que eu vá precisar dar atenção para minha mãe, aí eu não consigo levar o cachorro junto, porque muitas vezes é mais um case para você viajar, é mais uma Sim. caixinha para você levar. Eu costumo dizer que o Alvin é um cachorro trans.
Porque ele é pincher, mas ele se sente poodle. Ele nasceu pra ser cachorro de bolsa. É aquele metido, né? Aquele Olha, você metido, bota todo ele posturado. no bolso enrolado, ele fica ali o dia inteiro. Maravilhoso. Oh, Todo meu posturado. A gente sabe aqui que você adora viajar. Adoro. Você já foi pra quantos lugares, assim? Nossa, a última vez que eu contei, eu tava no 22º país. Mas isso não é só passeio, isso tem a ver com trabalho, Sim. né? Uhum. Às vezes claro que o passeio tem a ver com as férias, a gente adora, mas tem a ver também com as coisas que você vai gravar. Por exemplo, eu fiz uma viagem uma época à China para mostrar os trens do metrô aqui do Rio de Janeiro que estavam sendo fabricados, né? Eu não iria para a China se não fosse uma viagem a serviço naquela época. Quebramos a passagem e descemos em Dubai. Aí fizemos outra gravação, outra reportagem em Dubai. Então você vai tentando otimizar as coisas de forma que o turismo acaba virando um trabalho, acaba virando um negócio também. E aí vieram as redes sociais, né? Que é o grande boom da gente falar, inclusive, sobre divulgação pessoal, trabalho. E aí abriu uma grande janela para você fazer o seu conteúdo em rede social, antes mesmo até de uma televisão estar ou não interessada. O Partiu na Record começou assim. Eu comecei a gravar com o celular para o YouTube e depois... falar em YouTube, olha aqui o telefone querendo vibrar. Já. O tempo inteiro. Comecei a gravar com o celular e aí um dia o presidente da Record na época me falou: eu quero trazer isso de volta. Ele disse numa reunião: como é que o Fábio Ramalho com o celular ele consegue gravar coisas que às vezes a gente com 30 equipes não consegue? E aí veio essa ideia. O celular, ele não assusta com a luz, ele não assusta com o microfone, ele deixa as pessoas mais à vontade para falar. E de fato eu comecei a experimentar isso, né? Que com o celular na mão você tinha mais facilidade de tirar as coisas das pessoas, de você tirar a informação que você queria. E aí isso virou um quadro. Quando isso entrou na grade como um quadro, entrou a publicidade atrelada, porque eu já tinha saído da Record por 2 vezes, já era a minha segunda ida e volta. E na época eu disse, olha, eu não quero só estar na Record para eu fazer conteúdo para a Record. Eu quero, além de trabalhar para a Record, eu quero trabalhar com a Record. Eu quero participar no que eu possa agregar para casa. Então eu quero trazer clientes também. Eu posso comercializar o quadro também? E na época ele me disse, pode. Não sei se na época eles até nem achavam que ia dar tanta repercussão, né? Ou se era até uma coisa de ser visionário já, quando o presidente falou aquilo. Colocamos o produto no ar. Quando a gente colocou o produto no ar, logo entrou uma empresa, uma operadora de telefone celular, que aí começou a fazer as ações, porque, olha, é um quadro gravado com celular. E que você tem como falar de aparelhos, até mesmo venda de planos, Sim. era o casamento perfeito. E aí começou a vir uma enxurrada de clientes que pensaram não só na aderência do produto com o que eu fazia, mas clientes que pensavam em baratear o custo da produção. Sim. Empreendedorismo, como aí? Exato. Aflorado. Então, assim, eu gravava com o celular, a partir daí eu derrubava o custo do cinegrafista, do diretor de externa, do iluminador, até do operador de áudio. E eu fazia tudo isso acontecer na ilha de edição. Então, o quadro ganhou esse caráter maior quando a publicidade entrou. A gente não pode mentir, gente. Sim. Hoje, o dinheiro na televisão, para os apresentadores, ele está nas ações de merchandising. Claro que todo mundo ainda trabalha, existe aquela coisa da paixão pela notícia, a prestação de serviço, mas do ponto de vista econômico, financeiro, de você fazer o famoso incoming, a entrada, é no merchandising. Então, o desejo de todo apresentador é você poder estar fazendo um comercial de alguma coisa na televisão. Sim. E quando eles deram essa abertura e esses clientes começaram a chegar, isso foi muito bom, porque isso não só foi uma entrada financeira, como isso foi uma quebra de paradigma, das pessoas começarem a perceber que havia uma forma de você fazer publicidade gravando ou não com um celular. E aí os clientes foram chegando, e aí eu digo sempre isso. Essa é a diferença de você trabalhar com uma emissora e você trabalhar para a emissora. Você trabalhar para uma emissora de televisão é você ir lá, fazer seu ponto, fazer a sua gravação e você vai embora. Você trabalhar com a emissora é você pensar, esse conteúdo tem aderência com qual cliente? O departamento comercial já buscou? Sim, então vou atrás. Não, então eu vou atrás desse cliente. Sim. E aí foi um momento na minha vida que eu abri mão de muitas coisas que eu tinha. Eu abri mão de empresário, eu abri mão de assessoria de imprensa. Eu falei, eu vou ser eu tenho que ser o showman.
para isso dar certo, eu consegui reduzir o custo do produto que eu vendo e, ao mesmo tempo, eu consegui ter lucro. Porque quando eu pulverizava, eu acabava não conseguindo monetizar, né? Quando eu passei a fazer isso tudo, aí eu comecei a monetizar de outra forma e eu comecei a ter o Anitta Feelings, né? De você ter a sua carreira de certa forma. Você acaba tendo que virar, de alguma forma, empresário. Claro que sozinho eu não faço nada. Eu aprendi tudo com o departamento comercial da própria emissora. Eu não sabia o que era uma PI, um pedido de veiculação. Eu não sabia nem como entregavam as mídias para veiculação de um comercial. Meu conteúdo era outro. Era jornalismo, era entretenimento. Quando o comercial começou a entrar junto, eu tive que fazer uma faculdade na prática aprendendo com eles. Mas foi uma ótima sacada, hein? Vou te falar. Foi o que me salvou. Você pensou antes ou foi durante o processo ali que foram vindo acontecendo algumas coisas? Como foi acontecendo. Eu estava na Record em 2000 eu vim para cá em 2005. 2015, eu estava fazendo o programa da tarde em São Paulo. Na época, quem apresentava o programa da tarde era o Brito Júnior, a Ana Hickman e a Ticiane Pinheiro. Só que o Brito estava começando a entrar na roda viva de apresentar a Fazenda. E como a Record em São Paulo fica em Barra Funda e a Fazenda fica numa área rural, numa cidade distante, ele não tinha tempo hábil para acabar a apresentação do programa e chegar até a Fazenda Cenográfica para conseguir fazer a gravação das cabeças. Então, o que acontecia? Precisava, nos dias que ele ia para a Fazenda, ter outra pessoa no estúdio. Então, eu comecei a ser o stand-by do Brito, apresentando com a Ana Hickman e com a Tice. Foi nesse momento que a minha carreira fez isso, que eu estava num programa de rede, com 2 nomes muito importantes, com plateia, e o programa numa crescente. Chegou num dado momento que a Record resolveu descontinuar da grade o programa, né? Televisão tem disso, tá, gente? Tem. Várias vezes os programas começam, eles têm meio, eles têm fim, e é o fim de um ciclo, porque ele acaba e vem outro para você fazer depois. Às vezes a gente se prende muito no que a gente está deixando para trás, mas vem coisas novas. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o programa saiu do ar, eu estava em São Paulo, pela emissora, mas contratado pelo Rio de Janeiro. Então eu costumo dar sempre um exemplo bem clássico. Imagina que você contrata alguém para trabalhar na sua casa, para fazer uma faxina, mas você paga, só que ela faz a faxina no apartamento do vizinho. Era meio que isso que eu passava. A Record do Rio me pagava, mas eu prestava serviços para a Record de São Paulo. Quando eles tiraram o programa do ar, eu não tinha mais também meu lugar aqui do Rio. Saí novamente da Record. E um dos quadros que eu apresentava também nesse programa chamava Chamada de Esperança, que era um quadro que eu apresentava... Olha o social que já estava na veia. Eu mostrava 3 projetos sociais e deixava no ar para que uma empresa ligasse e dissesse como ela podia acreditar, ajudar essa instituição. Então ficava um telefone vermelho no palco. A gente apresentava 3 histórias e esse telefone vermelho tocava para uma, para 2 ou às vezes até para as 3 instituições. Por conta desse trabalho que já era de ajudar questões sociais, surgiu a oportunidade de fazer um curso fora do país. Um amigo meu que morava fora falou, olha, na faculdade que eu faço vai ter um curso internacional para pessoas que são motivadoras de questões sociais, etc. Você não topa que eu te inscreva? Eu falei, imagina, eu não faço nada social. Eu conto a história de quem faz o social. E aí ele me inscreveu, ganhei uma bolsa, fui morar na França. E isso aconteceu naquela época máxima do medo do terrorismo, ataque à bomba, aquela coisa toda na Europa. E um dia eu estava no aeroporto da cidade que eu morava numa cidade chamada Limoges, bem pequenininha no sudoeste da França. E o aeroporto foi todo evacuado de uma vez, foi aquela correria. E nós, do grupo da faculdade, uns amigos, tinham alugado um carro para a gente ir para uma outra cidade. Ficou para mim devolver o carro no aeroporto falando um francês bem macarrone. Né? Porque o curso era inglês, eu convivia com brasileiros. Então o francês foi ficando para depois. Eu costumo dizer que eu sou a única pessoa que morou na França que não fala francês direito. Dá uma palhinha. Não, é pro final. Muito mal. Vai ser muito ruim o negócio. Aí, quando eu cheguei no aeroporto, vi aquele pessoal todo saindo, esvaziando o aeroporto, e eu perguntei pro policial, eu falei, o que está acontecendo? Que eu tinha que devolver o carro. Aí ele falou... E eu não entendi nada, aquilo era francês. Ok. Eu só entendi que ele falava, por favor, para botar o carro para lá. Eu estacionei o carro e entrei no aeroporto, mesmo todo mundo saindo. E eu vi uma coisa bárbara. Na França eu vi uma coisa bárbara que mudou a minha vida.
Um repórter chegou da TV 5, que é a estatal francesa lá. Ele chegou com um telefone celular e uma espécie de um tripé, que ele fazia assim, o tripé se abria como se fosse aquela bengala, aquele sinalizador para pessoas que não veem. E aquilo abria um tripé, ele botou o celular em cima e ele entrou ao vivo para a França inteira dali. E quando eu vi aquilo, eu falei, o celular como gravação, o smartphone como gravação. E aí comecei a fazer isso na França. Quando voltou para o Brasil, eu falei, bom, aí eu ainda tinha uma pessoa que me agenciava e ela me disse assim, olha, tem um site desses de aluguel de quarto e de apartamento para você viajar, que eles vão botar uma grana no Brasil, em hospedagem bed and breakfast, aquela hospedagem simples. O que você acha de você gravar um conteúdo, a gente botar no seu YouTube, para a gente conseguir pleitear essa verba? Eu falei, excelente. Excelente. O que você pode fazer aí de hospedagem barata? Eu falei, você está falando com a melhor cidade do mundo, que é o Rio. Aqui tem o gringo que paga a suíte top do Copacabana Palace, mas que compra o pacote de dormir uma noite na Rocinha para ficar no hostel e experimentar a vida na comunidade. É muito visionário, Ela me né? disse, de fato tem isso. Eu falei, o tempo inteiro eu vou te mostrar isso. Fui para dentro da Rocinha para gravar esse conteúdo. Quando eu cheguei dentro da Rocinha, a primeira coisa que aconteceu foi eles me barrarem. O que você está fazendo aqui? O que você está gravando? Né? No caso, você está falando do comando. Movimento, o comando do tráfico de drogas. Né? Que na comunidade a gente diz que é o movimento. E eles falaram, o que você está gravando aqui? Eu falei, olha, estou gravando um conteúdo que tem a ver com turismo, com viagem, não tem a ver com a Record. Ah, mas se aparecer alguma coisa, então, na Record, você está no Cerol aqui. Eu falei, não, então não quero. Então eu vou lá no Alemão, que eu tenho um grande amigo também, gravar lá. Eu vou para outra comunidade. Não, como é que você vai colocar para mim a responsabilidade de alguma coisa que uma emissora de televisão coloque no ar só porque eu estou aqui dentro? Eu não estou mais na Record. Aí ele falou, então segura que a gente vai pedir autorização. Pediram autorização para um dos chefes do tráfico. Na época, não sei se ainda era o NEM da Rocinha famoso, NEM da Rocinha, que a polícia estava numa cruzada para encontrar. Na verdade, nessa época, ele já estava preso. Ele estava em Bangu. E aí pediram autorização para ele. Ele lembrava do Fábio Ramalho no primeiro jornal que eu apresentei aqui no Rio de Janeiro. E ele sabia os comentários que eu fazia. E ele mandou dizer, não, esse cara é operante, deixa esse cara entrar. Só tem uma condição. Não desce da Rocinha. Se ele ficar uma semana morando na Rocinha, ele tá lá residindo. Ele tem que gravar, ele não vai descer. Achei maravilhoso. Arrumei um quartinho, fiquei lá. E fiquei... O projeto que era para eu ficar uma semana na Record, eu fiquei 15 dias... Na Record, ó. Na Rocinha, eu fiquei 15 dias lá gravando. Fiz 4 documentários que foram premiados até. Não consegui o dinheiro que eu queria, mas isso foi premiado. Esse projeto foi premiado. Com um prêmio de cinema, inclusive. Imagina, eu nem sabia que estava com aquela premissa máxima de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Com e aí celular, veio o convite para a Record. Com celular, isso. Com celular. Ele brinca, Tá né? vendo, gente? ela Fazendo fala cinema com celular. Na era do smartphone, você com o celular na mão, você é sua própria emissora de canal. Seu próprio canal. isso. Sua própria... Sabe o que eu digo, Michele? Eu digo sempre assim. Sabe qual é o futuro da televisão? Quando as pessoas falam, a televisão vai acabar. Não, a televisão não vai acabar. O mercado publicitário ainda está na televisão. Não é todo mundo no nosso país ainda que tem acesso à internet com qualidade para você dizer que a televisão já morreu. Mas eu acredito que a televisão no futuro vai se resumir a uma sala de 30 metros quadrados. Porque você, dentro de uma sala como o nosso estúdio aqui, Sim. eu consigo terceirizar a produção do conteúdo, eu consigo terceirizar o repórter, eu consigo terceirizar o cenário, eu consigo terceirizar a produtora, eu consigo ter todos trabalhando para minha emissora, sendo que eu vou fazer uma administração apenas do canal ali. E um A custo televisão é bem isso. menor, né? Dessa terceirização. Hoje a terceirização, para vocês terem um podcast, vocês não precisam montar o estúdio de vocês. Sim, Vocês sim. têm o pessoal É o que que- trabalha junto. E é assim, a televisão virou esse novo formato. Sensacional. Arrasou. Pensando como ele trabalha e brinca, né, no que faz. Eu tô pensando Tem um como é que quadro aí foi. chamado Uma Brincadeira. Ih, Ah, verdade! O mestre lacrou, O cara meu brinca. povo. Alguém que brinca no dia a dia, né? Sensacional. Olha, a gente gosta de brincar, sabe? Mestre lacrou. O mestre lacrou. Então, o mestre manda lacrar da seguinte forma. A brincadeira é a seguinte. Quem você mandaria? Aí a gente pergunta, faz essa pergunta, quem você mandaria? Mas aí tem um lugar, calma.
Calma. preocupado. Aí Quem que eu cada mando um- pra onde? Aí cada uma de nós vai falar um desse lugar. E aí você diz quem é essa pessoa que você mandaria para esse lugar. Pode ser famoso, pode ser pessoa amiga, quem você quiser. Situação pode ser a gente. também. Não, a Situação gente também. não. Tem que Pelo ser. amor de... É, uma situação. Não, só um lugar bom. também. Precisa Pois ser é. humano. Pode ser uma situação também que você mande pra esse lugar. Pode ser. Então, Então, vou começar. Quem você mandaria pro deserto? Para um deserto do Saara? Pra lá? olha, eu mandaria eu mesmo, tá? Pra gravar lá no deserto, que eu ia fazer um conteúdo maravilhoso de viagem, turismo, que ia ser incrível. Pela premissa de dê um limão, faça uma limonada, eu ia fazer esse deserto render pelo menos umas 3 reportagens Ia ficar lá no deserto uns 15 dias salivando Não sei nem sem se eu mandaria água. outra pessoa ainda pra me atrapalhar. Aí é eu já tudo vejo ponto de vista. a empresa da água de coco no deserto com o Fábio Ramalho. Pois é. Vou até procurar um patrocinador da água de coco por lá também. Mas brincadeira à parte, eu acho que eu tô usando isso para mostrar que o limão, às vezes o deserto que parece árido, né? Ele pode ter uma possibilidade de você estar ali vendendo água se você conseguir levar até lá. Então, quem eu levaria para o deserto, sob essa premissa, seria eu mesmo. Para ter longe, eu acho que seriam aquelas pessoas que não acreditavam muito que a televisão ia mudar e que o celular ia fazer diferença. Hoje, mesmo não estando dentro da Record, hoje o departamento que cuida do almoxerifado, da saída do equipamento, tem um celular que dá para cada repórter sair. Olha Nossa, isso. olha, nem Olha imaginava. Pois é, tem. As Você emissoras já mudou o estão fazendo sistema isso. lá de Mudou. todo mundo, Mas na gente. época não era bom não, tá? O cinegrafista queria me matar. É Achava que era o emprego dele que estava na reta. E eu dizia para ele, o seu tá na reta mesmo, assim como o meu. Quem não se reinventar vai perecer, porque as equipes estão enxugando. Olha, antigamente, quando eu comecei a trabalhar em televisão, eu saía para a rua para gravar. O repórter, eu, um cinegrafista, o operador da câmera, que a câmera antigamente era uma tique, ela era uma alça pendurada no auxiliar e ele que dava o rec, não era na câmera. Caramba. Fora isso, o iluminador e o auxiliar. Quando tinha um motorista, era uma van para você sair, Olha isso. né? Hoje em dia, eu saio para fazer uma reportagem sozinho. Chama o Uber Moto e Na Record, eu ainda ia com o carro da própria Record, mas várias vezes eu já abandonei o veículo da empresa para eu poder ir sozinho, porque tinha lugares que eu sabia que com carro adesivado da TV, eu não entraria. Caramba. Então, várias vezes já subi de mototáxi comunidade para gravar, para poder fazer o meu conteúdo lá. Arrasou. Agora, uma Sensacional. coisa boa aqui. Quem você mandaria para uma viagem paradisíaca? Olha, eu mandaria o João, Ah. porque por tabela ele me leva. A e pessoa ele tem merece visão, né? É. Tá vendo? Já tô pensando no futuro. Mas é verdade, ó, pensa. O João vai fazer 22 anos. O João tem um carinho nesse processo de me ajudar a cuidar da minha mãe, que é uma coisa incrível. Quem namora, quem se relaciona com pessoas públicas, passa um riscado também. A vida Com não certeza. é só glamour o tempo inteiro. É verdade. Tem coisas que te atravancam, tem coisas que te atrapalham. Desde do ponto de vista de ter em casa uma idosa, né? Até as coisas que envolvem você estar publicamente na rua e as pessoas te apontarem. E quando as pessoas gostam do que você falou, as pessoas te aplaudem. Mas quando as pessoas não gostam, elas também falam. E Sim. quem está do seu lado vai pegar o respingo disso também. Quem está do seu lado, se não é seu parceiro, É verdade. não fica. Tem que ter muita coragem também, porque pensa Não que fica. você é público, mas o João não é. Não é. E ele Exatamente. obrigatoriamente, por estar com você, tem que lidar com isso. E acabou Então, tem virando que- uma pessoa pública depois que saiu aquela série de reportagens, saíram várias reportagens falando que o apresentador da Record se relacionava com um homem 26 anos. E chegaram a novo. vincular isso também, né, ao fato de você sair da Record, né? Isso aí Porque o que acontece é que as pessoas entendem que, pelo fato de você trabalhar na Record, você está trabalhando numa emissora evangélica. E por você estar supostamente numa emissora evangélica, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode ser homossexual, a sua vida tem que ser ilibada. E isso acontece dentro da igreja. O fato de você trabalhar numa emissora cujo dono também tem uma igreja, não significa necessariamente que tudo que acontece dentro da emissora vai estar sobre o julgo
da igreja. É claro que, gente, que é um brinquedo caro, televisão, eu digo sempre isso. Então, sim, existe. Se eu disser que não tem nenhum tipo de ingerência, eu estou mentindo. Porque, afinal de contas, se eu fosse dono da minha emissora, é óbvio que eu também ia escolher o que a minha emissora ia passar ou não. Mas as pessoas apostaram isso, que agora ele vai ser demitido da Record, porque agora, publicamente, ele está falando que ele é gay. E, na verdade, eu tive outros relacionamentos aqui no Rio, saí, as pessoas me viam em balada, as pessoas me viam em bares LGBT. Nunca teve esse problema. Eu prezava pela segurança. Eu tentava fazer com que esse respingo de você ser uma pessoa pública e estar numa emissora de televisão, que é a segunda maior emissora do país, isso não respingasse no meu parceiro, que isso não respingasse na minha mãe, de forma a tirar a tranquilidade deles. Eu pensava, eu era muito paranoico. Depois desse episódio que eu contei da arma, eu fiquei muito paranoico. Imagino. E é uma nota tão maldosa que tem pessoas ouvindo a gente, de repente está numa situação trabalhando, está num emprego, não vou me assumir porque pode respingar em mim. Você está entendendo? É uma nota tão maldosa que só faz o mal, gente. Pelo amor de Deus. Vamos espalhar amor. Se eu te contar a quantidade de pessoas, dentro inclusive da própria Record, que não podem falar da sua sexualidade, por exemplo, ou da sua crença, do seu credo, porque elas têm mais medo do que a emissora vai pensar do que realmente o que a emissora pensa, é uma coisa monstruosa, é estrondoso. Eu costumo dizer que o pior algoz da gente é a gente mesmo. É verdade. Sim. E na época que isso aconteceu, eu fui direto à sala do presidente e disse para ele, olha, o assunto na mídia está girando em torno da minha vida pessoal. Eu quero me pronunciar, eu quero falar sobre isso. E ele disse, você pode falar sobre o que você quiser. A gente tem uma relação de 20 anos. A gente sempre soube com quem você se relacionava, com quem você está casado. Isso não mudou nada e não vai mudar na nossa relação daqui para frente. Eu não esqueço nunca que o presidente Fabiano Freitas falou isso para mim na época. E aquilo me deu uma força maior de abraçar esse raciocínio que você falou, Michele. Esse raciocínio que você disse, Cris, de que quando você faz isso, você está mostrando para as pessoas que você pode sim, que não muda o seu caráter, que não muda... Parece um discurso retrógrado para 2023, mas tem isso sim até hoje. Parece que a gente tem que ficar repetindo óbvio, né? Exatamente. É igual a questão, tipo assim, ele não mostrava. Tem diferença entre você esconder e tentar privar a tua relação do que ostentar. Você só escolhia não ostentar. Inclusive, eu levava meus namorados nos eventos da Record. Sim. Né? O João transita desde a casa do presidente até nos eventos do churrasco da equipe técnica, quando a gente faz uma confraternização. Então, nunca foi nada escondido. E eu entendia dessa forma, que quanto mais eu tentasse esconder, isso pior seria. Logo que eu vim para o Rio, eu segurei muito a onda do que eu ia falar, do que eu não ia falar. Mas logo de chegada para as pessoas próximas, as pessoas sabiam. A Carla Secato apresentava jornal comigo e ela conhecia, eu comecei a abrir um pouco mais da minha vida pessoal para as pessoas, que eu não queria que as pessoas tivessem essa sensação de serem enganadas. Você entende a diferença? Sim. Que uma coisa é eu não falar da minha vida pessoal. Eu escolher, sei lá, não falar da minha orientação sexual, não falar dos meus relacionamentos. Outra coisa é eu fingir que eles não existem para eu bancar uma suposta supremacia heterossexual, que o correto é ser heterossexual, principalmente para a TV. Então, não. Se eu deixei de ganhar alguma coisa ou de subir algum degrau por ser gay, eu posso te dizer com certeza que eu estou mais feliz hoje não tendo chegado ao lugar que poderia ter sido. Se fosse para ser desse jeito, eu preferia que não tivesse tido. E sendo você mesmo, né? É claro, porque as pessoas compram a essência da gente. Exatamente. Quanto mais você se coloca à mostra... Olha, bota água, eu já tomei 2 copos aí pra molhar a garganta. Ai, gente, segura, porque aqui tá estabanada se tremendo todo. Vocês imaginariam fazer um podcast sem vocês serem vocês mesmos? Pô, Não, É não dá. impossível. Impossível. Até por isso dá um pouco de medo, porque assim, cara, sou eu. Dá esse medo mesmo. É uma responsabilidade. Muito grande. Ainda mais com 3 atrizes, trabalhar aqui uma personagem, imagina, a pessoa vê você na rua, nossa, você tá uma pessoa diferente, não. É isso. É Michele mesmo, Cris é mesmo, e Luciana é Luciana mesmo. E assim tem que ser. Eu costumo dizer que eu reconheço um bom ator quando eu vejo ele interpretando e que eu não vejo a pessoa que eu conheço nele. Por exemplo, se eu vejo a Cris interpretando e eu vejo a Cris num palco ou num filme ou no qualquer conteúdo televisivo,
eu adoro olhar e falar, gente, mas não parece a Cris. Ela É tá isso. tão no Mas personagem. eu já fiquei chateada por isso. Minha primeira peça lá na Luna Cultural, cheguei em casa, minha irmã falou assim, nossa, não parecia você, não gostei daquilo. Eu cheguei lá pro meu professor e falei assim, olha, não foi legal. Minha irmã não me viu no palco. O Eduardo falou, você não te viu porque você estava fazendo a personagem. Ué, como assim? Aí eu fui entender, tava entrando no teatro. Eu falei, então... É a personagem, é isso. Porque as pessoas falam, não parece você. Quando lá em você se cima. transforma. Por exemplo, eu sou apaixonada pelo Marco Nanini porque eu vi 1000 vezes o Auto da Compadecida. E, de repente, um dia, é o Marco Nanini que faz o cangaceiro. Eu falei, ó, ele tá no elenco? É outra pessoa. Aí eu falei, caraca, é o Marco Nanini. E eu já tinha visto milhares de vezes. Eu falei, amo esse homem. O Marco Nanini é um cara sensacional. Ele é um ator fora de série. Sim. Eu gosto muito também da Fernanda Montenegro, mas eu tenho um amigo que ele diz muito assim, que o artista, às vezes, ele é muito parecido em todos os papéis. E eu comecei a olhar, a Fernanda Montenegro tem um pouco da Fernanda Montenegro, de fato, em todos os papéis. Talvez seja uma exceção, que eu digo que ver o artista no personagem talvez até contribua, né? Porque a gente olha para Fernanda Montenegro, a gente só falta fazer É uma assim, entidade, né? ela é uma entidade. quase uma entidade. É isso aí. E quando eu comecei a trabalhar em TV, que eu vi esses artistas e pela primeira vez eu lidava eu ia fazer com essa eles. pergunta, vai falando aí, como é que era? Posso dar um exemplo? Pode. Xuxa Meneghel. Quando A gente ia Xuxa- chegar lá. Quando a Xuxa entrou no ar, eu tinha 13 anos. Eu era aquele fã da Xuxa, de que quando a Xuxa ia a Brasília, eu corria atrás do ônibus com cartaz. Xuxa, me leva, quero subir na nave. Eu tenho vídeo meu, eu coroando uma Paquita, como Paquita Revelação do ano, da década de 90, não me lembro o ano, acho que era 95. Eu era muito fã da Xuxa. Ironia do destino, o tempo passou, eu saí de Brasília, a Xuxa saiu da Globo, nos encontramos na Record. A primeira vez que eu vi a Xuxa nos corredores da Record, a última vez que eu tinha visto, eu tinha 14 anos. Eu vi depois dos 40. E eu fiquei assim, travado. Deu aquele piripaque do Chaves. E depois que eu gravei com ela, eu disse pra ela assim, eu falei, se você me tratasse mal e eu ficasse traumatizado, você ia ter que me pagar 5 anos de terapia. Aí ela falou, por quê, Fabinho? Eu falei, Xuxa, porque assim, você já deve ter ouvido isso de várias pessoas. A gente cresce vendo você. Né? A gente cresce vendo aquela estratégia maravilhosa de televisão. A gente fala hoje muito de marketing, de mass media, né? A mídia de massa. Mas para pensar, na cabeça de uma criança, de um adolescente, aquela apresentadora descia numa nave espacial. Nossa. Usava Ela era os de figurinos outro bafônicos. Os E no figurinos final- que você comprava no Bicho Exatamente. Comeu. Gente, eu tive, ó. E essa aquelas nave veio de Realengo, hein? É assim. Desde Realengo essa nave? Ó, eu sei que todo mundo queria estar nessa nave no final do programa junto com ela. Então a Xuxa era uma coisa de fato extraterrena. Isso foi criado de uma forma muito, muito bem ajambrada. Então ela disse para mim, quando eu contei isso para ela, ela disse para mim, eu passei pela mesma coisa, você não tem ideia da quantidade de pessoas que eu conheci e que eu era muito fã e que eu me decepcionei quando eu conheci e que eu falei, essa pessoa é assim? E aí eu vi a Xuxa, como gente. Aí o negócio ficou, eu já entrava no camarim, comecei a gravar várias vezes, gravei pro meu quadro, gravei, fiz entradas ao vivo com ela, com o Juno, etc. E aí foi uma grande realização, sabe? Assim, uma pessoa que você tem como fã, que você tem ela no alto de um pedestal e você vê ela ali junto com você e o crachá é o mesmo. E O você crachá. admirar não só como essa entidade da Xuxa, mas como um ser humano, né? Ali igual, Porque a né? intimidade faz Isso é você conhecer as interessante. pessoas como elas de fato são. Exatamente. Não é? E ela tinha toda a licença poética para ela ser bem difícil ali, É. porque era o programa dela, era o espaço dela, ela foi para Record a peso de ouro na época. Então, eu lembro. ela foi a grande estrela que a Record teve nos últimos anos. A Record tem várias estrelas. Mas ela Sim, não foi sim. a única estrela que você encontrou, não. Teve uma que Não? falou que... Não. Eu tô sabendo aí de umas fofocas, né? Não, Ó, menina. Do cheirinho. Luciana tem Ah, razão. sim. Você tem no currículo Xuxa, Katy Perry. É isso. Você tem Billy Paul, não tem? E você tem Laurinha do Camarão, Rose do... Arrasou. Não, Rose melhor. do... Eu quero saber que você fala um pouquinho de... Rose do Bronze. Arrasou. Fala um pouquinho pra gente aí. Como é sair da Katy Perry, um perfume, né? Que foi elogiado, um sair pra jantar, né? Um convite, né?
Laurinha do Camarão, Rose, fala pra gente aí, essa celebridade aí tudo misturada, da popular. A história com a Katy Perry tem muito a ver com isso que a gente estava falando sobre você ter a sua essência. Você tem que ser você mesmo porque as pessoas não compram. Deixa eu ver se ela tem razão. É o Gente, tá mesmo perfume. cheirosinho. É o mesmo perfume, é o mesmo perfume ainda. Fiz Gente. uma propaganda pro perfume sem querer. Verdade. Não Olha que comprou coisa nem doida. um cachê. Mas eu ganhei uma caixa de perfume. Arrasou. Eles mandaram. Mentira! Deixa eu contar a história que foi assim. Uhum. Fui gravar com a Katy Perry, eles fizeram uma entrevista num hotel pela manhã. Fui eu e a Mariana Leão, foi até a Mariana que gravou de manhã. E eu fiquei para fazer o tapete vermelho, o famoso red carpet, aquela coisa bem hollywoodiana, que ela chegava para pré-estreia do filme dela. Quando ela chegou, que eu fui entrevistá-la, a primeira coisa que ela falou: ah, e o perfume? Que ela tinha me perguntado qual era o perfume que eu usava. E eu falei o nome do perfume para ela. Ela olhou para a câmera e falou assim: ele foi o repórter mais cheiroso que me entrevistou hoje por causa desse perfume. Gente. Falando, inclusive, a marca do perfume. Meu Né? Deus. Pode falar a marca? Pode. É o Boss. Aquele Boss de vinho. Quem Boss sabe não vem Bottle. uma caixa pra gente O também. pessoal que dá Mas importação. sabe assim, né? Como porque é o nome? o perfume Boss é lacrador. É lacrador, literalmente. E aí, quando ela falou isso que virou uma das manchetes. E ela não. Aí ela me deu essa abertura. Eu falei: ah, não pode dar essa abertura pro Fábio Ramalho, não. Aí eu falei: bom, eu assisti seu filme antes, numa sessão de pré-estreia para os jornalistas, e você fala no filme sobre relacionamento. Você diz que o cara, para te conquistar, ele tem que ser a moda antiga. Apesar de você ser muito modernosa, você tem que ter um bom jantar, um papo, um vinho. Se eu te convidar para jantar e tomar um vinho, eu ia ter alguma chance? Aí ela falou: Ah, para. eu não sei se tão rápido assim, mas por que não? Eu acho que esse é o caminho. E a Olha manchete isso, foi essa: gente. Fábio Ramalho convida Katy Perry para jantar. Arrasou muito. 10 anos depois, Corajoso, né? gente. Fábio Ramalho, Perry. Né? Olha, Depois nunca mais encontrei a Katy Perry. Kate, vamos Poxa. marcar Mandar o aquele link pra jantar ela. aqui. É, o jantar ficou devendo, vamos É comer isso. alguma coisa aqui. Mas não é legal isso, que você Nossa. pode Sensacional. transitar do 880? Com certeza. Como vocês disseram, né? Um dia você tá com a Katy Perry, um dia você tá com Billy Paul. Já entrevistei presidente americano. E no dia seguinte você tá com essas pessoas que são tão ricas quanto para você contar a história. Ai, Maravilha. A Laurinha do Camarão, a Rose do Bronze. Ai, vamos trazê-las pra cá, gente. Fiquei com vontade. Eu Você sou- vai amar a entrevista. Ele Fiquei com chega vontade. num Fusca, já assim, uma sensação, aquele Fusquinha, uma, É verdade. uma coisa linda. E ela tá lá, ah, Laurinda. Eu falei: gente, eu vou ficar olhando essa reportagem que é uma graça. Desistir de ter carro. Mentira. Foi até Desistir Niterói, de né? ter carro tradicional. Eu falei: vou para um carro antigo. Um amigo estava vendendo um Fusca 74. Eu comprei o Fusca 74, montei ele todo, troquei as peças que eu queria, voltei ele para o formato original de um veículo 74. Aí falei: bom, tô com um carro na mão, um carro antigo. Não pode ser só um brinquedo. Eu tenho que usar isso para fazer algum dinheiro para ele se pagar. Aí criei um quadro que era Achamos no Rio, que eu ia a bordo do meu Fusquinha 74 E contar a vários história das achados. pessoas. E aí comecei a correr atrás de patrocinadores que tivessem a ver com o setor automotivo. Eu falei: o carro vai entrar como personagem dentro desse quadro. Esse é o start da brincadeira. Gente, vamos Você pensar montar o como que o curso dinheiro entra com online. aquilo. Olha isso, essa sacada dele é empreendedorismo puro. Mas e eu fui. Olha, eu acho É que Deus foi muito. botando o caminho para mim e foi dizendo: vai por aqui. Porque assim, 90% das coisas que eu planejei, elas não saíram como eu planejei, mas Deus trouxe uma coisa melhor. E, Acontece. cara, e assim, de um Fusca, uma compra de um Sim. Fusca, ele já visionou, né? Já foi visionário. A nesse Record sentido. gostou do projeto. Vamos É botar no ar, ótimo. vamos gravar. Pronto. Perfeito. Você falou que conseguiu descer Perfeito. com o Billy Paul pra praia, que não tava no Verdade. show. Conta pra gente essa parte. Billy Paul, Rio de Janeiro, vindo fazer mais um dos shows dele. Billy Paul, um artista que fez muito sucesso na década de 70, 80, né? Inclusive os óculos que ele usava era uma marca registrada. Quando eu falei pra minha mãe que eu ia entrevistar o Billy Paul, ela: meu Deus, o Billy Paul! Fui lá entrevistar o Billy Paul. No meio da entrevista, fazendo ele se soltar, eu bati um papo. O que você gosta de comer? Ah, eu adoro quando eu venho pro Brasil comer uma coisa que não tem nos Estados Unidos. O que tem no Brasil que não tem nos Estados Unidos? Pensei na feijoada, pão de queijo, né? Sim. Até o leite condensado valia. Ele falou: frango a passarinho. Como assim? Não tem frango a passarinho nos Estados Unidos? Tem o frango, mas ninguém corta e frita como frita. Aqui é o melhor do mundo. Quando eu venho pra cá, eu sempre desço do hotel, boto um boné e um óculos e eu vou. Mas eu não vou na Avenida Atlântica, não, porque lá é tudo caro, é pra turista. Eu vou nas ruas de trás.
perfeito. Aí eu falei, peraí, para tudo. Billy Paul tá me dando uma dica de como ser carioca? Isso tem muito a ver com a minha vida, que eu não sou carioca e tive que aprender na marra. Eu falei, então vamos comer um frango a passarinho? Aí ele, agora? Aí eu falei, e a produção toda assim, Aí ele, vamos. Eu falei, então tá bom. Descemos pro calçadão de Copacabana, gravamos. Só que aí teve um fluxo das pessoas reconhecerem, pararam para tirar foto. Ficou, apesar da gente estar com segurança, ficou um pouco tumultuado, a gente voltou pro hotel. Aí eu disse para ele, então vamos fazer o seguinte, amanhã você vai no meu programa e eu vou fazer um frango a passarinho para você no ar. A gente apresentava Hoje em Dia aqui do Rio, eu e a Mariana Leão, e ele topou. Caramba. Quebramos a produção toda, o empresário, que é um cara muito querido, que é, né, trabalhava com ele. E, meu Deus, vocês me quebram, não tinha agenda para amanhã. Eu falei, foi ele que falou, ele quer frango a passarinho. A produção arrumou um chefe que a gente fritou um frango a passarinho, tinha uma cozinha também no estúdio, né? Esses programas revista, matinal. E aí a gente fritou e ele se deliciou. E foi maravilhoso. Deu até vontade de comer agora, hein? Hora de almoço. Por favor, pedindo um frango a passarinho aí, produção. Sai o frango a passarinho. E foi delicioso, não só pelo frango a passarinho, mas porque essas brincadeiras começaram a fazer o programa passar na época, por exemplo, a Rede Globo. Que era a dominante do horário. Sim. Então, as primeiras vezes que a Record ultrapassava a Globo eram em situações como essa. E era muito bom fazer parte disso. Muito bom, né? porque você estava ali presente no momento. De repente podia passar batido se fosse uma outra pessoa. É. Você Acho que pegou, sim. se segurou ali, vamos Acho que descer. sim. Colou o convite e desceram. Né? Eu acho que Deus bota muito no meu ouvido aquilo que é pra eu fazer, pra eu falar na hora. Que bacana. Porque às vezes vem umas tiradas assim, faz isso. E eu falo, mas como assim? Faz isso. E aquilo que você faz é o acertado. Entrevista coletiva, todos os repórteres iniciantes têm medo do que vão perguntar. E às vezes a pergunta mais imbecil é a pergunta que de fato todo mundo queria saber e não fez. Exatamente. Muito legal, cara. É o que a A gente gente estava vai conversando, Qual né? é a parte mais gostosa, assim, da sua profissão pra você? A parte mais gostosa, eu acho que é quando você consegue interagir com as pessoas e você consegue mostrar a vida simples das pessoas e fazer com que elas virem celebridades. Que bacana. Como o caso da Laurinha do Camarão, que nem precisava de mim para virar uma celebridade, que ela é figurinha super conhecida. Sim. Laurinha, beijo pra você. Laurinha, vem mega aqui, conhecida. Laurinha. Acho que é você aqui, hein? Manda um contato, tem o contato dela. Pessoas que fazem coisas simples. O que a Laurinha faz? O básico, o camarão. O que ela faz de extraordinário? O marketing. Que é Como maravilhoso. ela vende. Como ela encanta as pessoas. Seja com o jeito que ela criou de cantar. A Rose do Bronze. Sim. Chama a Rose, chama a Rose. Ela sabe fazer isso muito bem. E ela diz que a marquinha é para moça negra, para branca e para gringa. A marquinha no Rio de Janeiro é democrática. E aí a gente entra numa filosofia maravilhosa, Gente, né? muito bom Porque isso. tem coisa mais democrática do que a praia? Não Me apareceu uma moça vendendo a marquinha na praia. Pô, a melhor coisa. É muito Rio de Janeiro. Isso não tem Perfeito. em lugar nenhum do mundo. Não Eu posso tem. rodar o mundo que eu não vou encontrar em lugar nenhum. Isso é o Rio, isso é o Carioca. É isso. Você é um cara simpático, fala bem. Já fez alguma inimizade nesse ciclo de trabalho? Várias. Me conta. Ah, você não Babado. agrada todo mundo, né? O tempo inteiro. Quando você entra, por exemplo, quando eu entrei apresentando um produto que ele tinha ação de merchandising dentro dele, um filão que era só dos apresentadores de estúdio, é muito comum, é muito fácil você imaginar que você vai desagradar quem está ancorando os produtos que você está dentro, né? Seja eles quais forem, seja em qual emissora for. Porque, de certa forma, você está fazendo uma ação de merchandising ali que, por um minuto, poderia ter sido destinada para o apresentador no estúdio. Então, isso começou a mudar a formatação dos anúncios dentro da emissora. E aí você consegue agregar pessoas que não vão gostar do seu trabalho. Você vai ter o cinegrafista que vai achar que você gravar com celular, você está derrubando a função dele. Mas o tempo é o melhor remédio para todas as coisas, né? Porque as pessoas começam a ter a sobriedade de entender que aquilo ali, na verdade, aquela diversidade que ele acha que ele está vendo de ter outra pessoa gravando, fazendo a função dele, na verdade é um impulso porque ele sabe que ele também vai passar a gravar com o celular. Né? Bacana. E para o apresentador de estúdio acontece a mesma coisa. Ele começa a perceber que se ele ficar no ar-condicionado do lado do plasma, ele está se isolando do público dele. Falar com a televisão não significa necessariamente
proximidade com quem está vendo a televisão. Isso você faz também no corpo a corpo, na rua. É verdade. Eu vou falar uma coisa agora que eu não gostaria de falar. Estamos chegando no final. Já? Só 15 minutos que vai render minha entrevista? Eu tô aqui há Olha, 15, eu não é? ficaria aqui. Olha, mas antes desse final dele, Não. deixa ele falar desse babado aqui. Ainda tem uma coisinha que ele não falou. O que foi? Eu ainda. Que foi da demissão lá da Record. Eu saí da que a Record. Então, É. conta pra gente. O que aconteceu? O que gente, aconteceu? A gente quer saber, porque Não, isso aí, ó, vai virar O chavão. que aconteceu foi o que de fato está na mídia, o que está no mercado. A Record está passando por um processo de reestruturação, está fazendo uma série de demissões, e isso faz parte de um processo elástico que você contrata e que depois você diminui. E isso faz parte do trabalho, né? Eu várias vezes passei por situações que eu fui demitido para manter o salário maior de outra pessoa. E teve situação análoga que outras pessoas foram demitidas para manter o meu salário. Então, quando há uma necessidade de adequação dentro da empresa, não tem outro jeito. Eles cortam, eles transformam. E como eu já trabalhava com eles nesse formato de trazer os clientes, de agregar também ao departamento comercial, naquele momento não veio necessariamente como um ônus só perder o vínculo empregatício. É claro que quando você está contratado CLT, você tem um valor ali fixo que é o seu básico que está garantido. Mas a partir do momento que você se desvincula da emissora, você pode abrir o leque também para fazer outras coisas. E, na verdade, acabou que eu saí da Record, mas a Record não saiu de mim, né? Porque justamente por esse fluxo de trabalho que a gente já tinha nessa parceria com a emissora, eu continuei não só fazendo novos trabalhos que chegavam para esses clientes, clientes até mesmo da própria Record, clientes que eu levava para a Record, ou os clientes que já estavam com a gente antes. Então, o que aconteceu foi que eu praticamente troquei o meu formato e o meu vínculo de trabalho com a Record, o que me abre agora o leque para eu poder fazer isso com outras emissoras, para eu fazer, por exemplo, num podcast. Ih, né? olha aí, ó, Mais um Betamax. concorrente aí, eu acho que a gente tem que sempre pensar no que vem depois. Nada Hoje, de concorrência, não. É todo mundo junto, É ó. todo junto. Todo mundo junto. e eu já todo fico mundo pensando, junto. sabe o quê? O que vem depois do podcast? O que vocês acham que vai ser Pois o filão né? da comunicação depois Vamos do podcast? conversar sobre isso? Já deve ter alguma coisa na sua cabeça. Eu já. fico tentando elocubrar, imaginar, vislumbrar o que vai ser depois, né? Hoje vocês têm um Eu não podcast. pensava nem no podcast, gente. Pois é, mas aí eu aprendi a pensar isso. Porque se você parar para pensar, o podcast, na verdade, que a gente chama isso aqui, ele migrou do podcast que era só de áudio. Sim. Que migrou da entrevista. Uhum. Que é uma Ligou da mescla do que rádio, você fazia né? no rádio. É. Né? Então, É. o que vem depois? O que vem nesse depois? processo? A televisão vai acabar? Eu tenho que pensar que a televisão vai acabar? Não, a televisão vai transformar. Ela vai transformar indo para onde? Então, é nesse caminho que eu tenho que primeiro chegar e falar assim, vem, tá pavimentado o caminho, pode chegar. É isso. Quem Tá, são? Da onde vem? Como se alimentam? Bom, não vou terminar antes de fazer minha pergunta. O Fábio de agora, o que falaria para aquele Fábio lá de Brasília, começando lá? Fala aí pra gente. Abra Até o um olho. recado para quem está começando também no jornalismo. Excelente. Eu diria, abra o olho com as pessoas que querem te ajudar muito. E eu digo isso não só em relação a quem quis me ajudar, mas as pessoas que quiseram ajudar os meus pares. Porque existe uma máxima em televisão que quando você elogia muito uma pessoa, na verdade você não quer só levantar aquela pessoa, você quer diminuir outra que pode estar do lado ou que pode estar sendo a pedra no sapato para alguém. Então, quando a gente vê na televisão, e o programa de televisão matinal, que um apresentador está brigando com o outro, a apresentadora está cortando o outro, você nunca sabe de fato o que está acontecendo ali. Porque muitas vezes, quando querem fazer uma pessoa crescer muito, pode ser para diminuir outra. Então, você tem que ter cuidado até com elogio. É verdade. Vocês já passaram por isso? Já. Tá vendo? Parava pra pensar nisso. Ainda mais na área de vocês também, que é o teatro. Eu vi um filme uma vez que eu não me lembro qual é o nome do filme, mas tinha uma frase que dizia assim, sempre tem alguém na escada atrás de você com mais fome de chegar lá do que você.
Essa subserviência demais também me incomoda, a pessoa subserviente. Mas já difícil tem ter um equilíbrio. um alerta, assim, né? Eu vou puxar uma Chocada. curiosidade da Michelle. Mano. Você falou do jornalismo, falou da bancada. Eu tenho uma curiosidade porque eu vi um filme do Jim Carrey e ele... Já sei perguntar. Eu não sei se vai ser isso, mas é uma curiosidade minha. Âncora é a mesma coisa que a bancada ali? Como é que funciona? O repórter, âncora- que ele... esse filme é muito, muito fofo, cara. Ó, o âncora é aquele que apresenta, que vai quando o navio Já. para, a âncora prende ele. Então, o âncora, o apresentador, é aquele que ele vai costurar todos os temas de uma forma palatável para quem Sim. está assistindo, né? Essa é a função do âncora. O repórter, ele vai fazer aquela complementação do que vem na rua. Muito comum o apresentador estar apresentador, porque em outro momento ele está repórter, e o repórter estar apresentador quando ele está ali na frente das câmeras. Agora né? vem minha pergunta. Vai. Do filme, aquelas coisas loucas ali aconteceram na sua vida? Já aconteceram. Eu sei o que você está falando. É a cena que ele está na bancada, daqui para cima é terno e gravata e para baixo é bermuda. Não acontece de você ir trabalhar de bermuda. Porque até por uma questão de segurança de trabalho, você não pode estar com roupa curta, você tem que estar dentro de estúdio. Por exemplo, passa fio pelo chão. Né? O pessoal que sabe muito bem. Sim. Você precisa passar um cabo. Se esse cabo é puxado e ele passa na sua perna, no seu pé, em alguma parte que está desprotegida, a borracha até pode Queima, causar uma né? queimadura, né? Então você tem que ter a vestimenta para você estar ali dentro por questão de segurança. Mas já me aconteceu isso, que uma época eu precisei engessar o pé. Eu torci o tornozelo e eu apresentei o jornal sentado, mas com a perna esticada com um banquinho. Aí sim não tinha jeito. Da cintura para baixo, foi de fato uma bermuda. Muito bom. Tive dias Jim Carrey na Jim minha Carrey. vida. Sabendo das intimidades. Tá vendo? Pobre Bafões. rapaz. Pode acontecer com qualquer pessoa. Aí já chega no momento aqui que a gente chama de bate-bola. Deixa eu falar uma palavra pra você, você vai dizer o que vem na tua cabeça. Eu tô adorando aqui. Isso é porque você Expressão. falou que ia acabar. Então, essa esse bate-bola é bem... Eu tô sentindo. bem Ó, rápido. eu tô no ponto eletrônico, tô me dizendo, tá pagando bem, a audiência tá Tá, pagando bem. tá, Então tá deve ser Tá isso. subindo, tá subindo. Ficaria mais 3 horas. Na TV tem isso, né, Tem. gente? Aham. Tá com um ponto ali acompanhando. A primeira passo a palavrinha é mãe. passo. Ai, meu Deus, o que você quer que eu diga? Uma palavra. O que vem na sua cabeça Quando eu fala falo mãe, quando eu escuto a palavra mãe, eu penso base, esteio, eu penso porto seguro, Felicidade. família. Tá com a família que você quer, do jeito que você quer, e você podendo fazer o trabalho que você quer, sem se preocupar com as pessoas cercearem ou não você por conta da tua vida pessoal. Trabalho. Dedicação, não desistir. Você entender que às vezes o que você planeja, você tem que ter a persistência para você chegar no final. Entretanto, eu não sou muito radical com essa coisa de que você tem que ir naquele... Às vezes, mudar de rota é salutar. Uhum. E às vezes mudar a rota faz você estar numa situação até melhor daquela que você estava Com almejando. certeza. Por isso que eu digo sempre, Com certeza. 90% das coisas que eu planejei na minha vida, elas aconteceram depois de outro jeito. Eu jamais imaginava trabalhar em televisão, gente. Quando eu fiz faculdade, eu não sabia para que eu ia fazer faculdade. As pessoas me perguntavam, para um eu falava direito, para outro economia, para o outro administração. Teve uma época que me perguntaram, eu falei cibernética, robótica futurista. Inventei um nome bem confuso e a pessoa ficou sem entender nada. Quando eu sabia que eu tinha que lidar com alguma coisa que lidava com o público, que falava com as pessoas. Então eu pensei, publicidade é uma boa sacada, criar comercial, criar coisas legais. Entrei. Quando eu estava na faculdade, eu descobri que você não precisa ter diploma para ser publicitário. Eu falei, para que eu vou estudar 4 anos? Não, vou trocar. No 4º semestre eu troquei para jornalismo. Ironia do destino, formei em jornalismo. Depois também caiu a obrigatoriedade do diploma para jornalismo. Houve uma grande polêmica sobre isso. E no que eu atuo hoje? No meu conteúdo jornalismo. Mas passando pela publicidade. Passando pelo departamento comercial. Interessante. E amor. Amor, o que eu penso? Eu acho que amor é uma dedicação muito grande de você entender os defeitos da pessoa sem você sugerir troca. Eu tinha um impulso muito grande de não tá dando certo, troca para ser mais fácil. A persistência ficava para depois. E aí eu comecei a perceber que se eu não persistisse, as pessoas também não persistiriam para estar comigo. Não é fácil você namorar o Fábio. Eu sei que não é fácil.
né? Não só as pessoas que trabalham em televisão, e eu acho que vocês estão nesse meio também, a gente tem que ter uma personalidade forte. Porque se a gente não tem uma personalidade forte, a gente perece no meio. É verdade. Eu quero ver a Cris, a Michelle e a Lu como elas são, de fato. A personalidade delas de forma realmente como elas são. Isso faz toda a diferença. Faz sim. Além de fazer toda a diferença, é o que ganha, né? Você ser verdadeiro. É verdade. Faro do telespectador pra mentira é assim. É assim. Palavra, viajar. Essa daqui você não Ai, gosta. meu Deus, delícia. Delícia. Eu vi no TikTok um negócio que era assim: ouvir eu te amo é bom, mas ouvir arruma a mala que a gente vai viajar. Tá vendo? É afrodisíaco. Oh, gente, Oásis. tá aqui, ó. E êxtase. Agora, o que é lacrou pra você? Lacrou pra mim é a gente ter certeza de que a gente tá fazendo o que a gente gosta, pensando que a gente precisa ganhar dinheiro fazendo o que a gente gosta. Mas o dinheiro não vem se você não tiver essa primeira premissa respondida. Você tem que fazer o que você gosta. Quem não faz o que gosta pode até ser bem-sucedido, pode até administrar a felicidade de outro jeito. Mas quando você faz o que você gosta, sabe aquele ditado, aquela máxima? Faz o que você gosta que você não vai precisar trabalhar nunca? É mentira, a gente trabalha muito mesmo fazendo o que gosta. Mas eu prefiro pensar por aí. Arrasou! Muito bom, Fábio. Adorei estar com vocês. Adoramos essa entrevista. Muito obrigada, gratidão Imagina, eu que máxima agradeço. ter você aqui, viu? Obrigado, de porque verdade, quando vocês de dão espaço coração. para a gente contar a história da gente, vocês estão dando espaço para a gente falar um pouco de como as pessoas fazerem para chegar onde elas querem, sem nenhum ar professoril, mas assim, você motivar as pessoas para que elas saibam que aquele caminho ele é tortuoso, mas é ele que leva ao que você quer, não desistir. Isso é o lacrou. Ser camaleão é lacrar. É isso. Fábio, que delícia ter você aqui, esse sorrisão lindo. Obrigado Ai, deixa eu a pegar vocês, nas suas eu mãos. amei. Gente, o perfume Amei. eu peguei aqui, ó. O perfume da Katy Perry Oh, eu sentiu, ó. Isso é? Manda É perfume isso. aqui para elas também. pessoal. Gente, aceita. continue aí, ó, assistindo a gente. Lacrando com a gente também, né? Porque você tá em casa agora, pode estar aqui também, gente. Porque a gente procura pessoas que lacram em qualquer lugar. Tá ligado ou não tá, a sineta aqui, ó? Então vai lá, curte, comenta, segue a gente, ó. Os números importam sim, né, gente? Importa. Obrigada, gente. Obrigada, Eliane Tilha, nossa empresária linda, maravilhosa. Betamax, obrigada. Fábio Ramalho. É isso. lindo. Obrigado a vocês por me convidarem. Obrigado por Fico ter muito feliz. topado. De Primeiro podcast que eu participo na minha vida. Tive convite para Olha, ir a alguns gente. outros podcasts antes, agora que eles vão ficar sabendo, mas eu não sentia que tinha aderência Ó, com o meu estilo, com o que eu ia falar. Quando eu vi o podcast de vocês e que o João recomendou, eu falei: João É Nóbrega, você arrasou. lacramos, gente. Maravilhoso. Do Fábio aqui, olha só. Beijo no ombro. Beijo, galera. Ó, não Obrigado. esquece. Seguir o Fábio Ramalho, por favor. Conteúdo dele também, não esquece. A gente tá aqui esperando por vocês, pelos seus comentários, pelo seu amor, pela sua curtição e pela sua lacração. isso. Beijo, beijo, beijo. Bye, bye. Beijo. Lacrei com meu lequinho. Eu queria uma lacra também. Eu faço aqui, ó. Isso é ótimo.